E aí, pessoal, estamos de volta aqui com o Pode Argumentar, esse podcast que tem o objetivo de elucidar você acerca da palavra de Deus. Voltamos depois de um período sem gravar, estávamos de recesso. E hoje nós estamos aqui com um time desfalcado do nosso Homem Pássaro, mas estou aqui eu, Robson Frazão, Renato Ribeiro, Márcio Bandeira, Jefinho da produção, nosso pastor aqui está acompanhando, Flávio Índio, e a ausência aqui de passarinho, né? E hoje nós estamos aqui com um convidado especial, nosso querido Natan Rufino, e nós vamos bater um papo aqui sobre um assunto muito importante, muito forte e polêmico do nosso meio, que é a tal da predestinação. Com certeza você já deve ter ouvido falar a respeito, deve ter alguma ideia disso. Eu não sei como você pensa, se você acredita que nós somos predestinados, que salvo uma vez salvo, salvo para sempre, ou se não. Enfim, então é sobre isso que nós vamos falar. Natan é um especialista nisso aí, mas vou pedir para que ele se apresente. Natan. Beleza. Meu nome é Natan, né? Para quem não me conhece aí, eu sou da cidade de Fortaleza, capital do Ceará. E em 96 eu me mudei para Campina Grande para morar com um casal de americanos do Alabama e não voltei mais para minha terra. Depois eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei 3 anos e meio aproximadamente, casei com a carioca, que ficou até os 6 anos de idade no Rio de Janeiro, mas ela cresceu aqui em Natal, né? Mudou de lá para cá e cresceu aqui. E a gente tem um filhinho que é o único paraibano da família. Na verdade, ele é o único que nasceu lá, né? E a gente mora lá em Campina Grande, a segunda cidade da Paraíba. É de lá que eu viajo pelos lugares aí do Brasil para ministrar a palavra, né? Sempre que eu sou convidado, que eu tenho oportunidade, eu viajo. E eu tenho alguns livros publicados, eu tenho um site, né, que é o meu nome, natanrufino.com.br, natanrufino.com, tanto faz. Tem uma loja online também, onde eu vendo meu material, meus livros. E eu devo ter atualmente uns 8 ou 9 livros sobre assuntos diferentes. E eu trouxe comigo aqui, inclusive, né, vou até mostrar. À vontade. Tá? Esse aqui é só uma boneca, né, gente? Que é como a gente chama antes da impressão mesmo da gráfica. Mas esse vai ser o novo livro que eu vou publicar, que se chama As Origens Gnósticas do Calvinismo, que trata basicamente sobre o surgimento dessa filosofia, desse pensamento, que do meu ponto de vista não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo, a não ser com a deturpação do cristianismo que foi causada pelo segmento gnóstico. Os gnósticos foram uma seita cristã que surgiram já no primeiro século. Há estudiosos, inclusive, que comentam que os gnósticos existiam até mesmo antes de Jesus. Há quem pense que os essênios eram protognósticos, ou seja, um grupo antes dos gnósticos que teria dado resultado aos gnósticos. Ou seja, os essênios, aqueles grupos místicos de judeus que a gente já ouviu falar, né, teriam sido os protognósticos. Mas os gnósticos foram uma seita cristã persistente, que assimilavam muitas ideias, muitas filosofias e muitos pensamentos de diversas religiões. Eles não eram restritivos, eles adaptavam com muita facilidade qualquer ideia, qualquer pensamento que pudesse vir para somar, mas eles causaram uma grande dificuldade na igreja por um período muito longo de tempo. Mas, no meu ponto de vista, o gnosticismo ele não foi completamente rechaçado, porque embora os primeiros pais, doutores e escritores tenham escrito livros para combater o pensamento gnóstico, que depois a gente pode até tratar o que é que eles pensavam, o que eles criam, o que eles diziam, né? Quando chegou no 5º século, através do bispo Agostinho, o norte-africano, Aurelius Augustus Agostinho, ele misturou a filosofia gnóstica com o cristianismo. Ele tinha sido gnóstico por 10 anos, e aí depois ele se converteu para o catolicismo, né, pela pregação do padre Ambrósio. Supostamente abandonou o gnosticismo, mas ao longo do caminho ele foi debatendo com os antigos colegas de maniqueísmo, Félix, Fausto, Fortunato, e depois passou a debater também com um homem chamado Pelágio. E ao longo desses debates, desde quando ele começou a debater com os maniqueus até o debate com Pelágio, ele foi se radicalizando e foi ficando cada vez mais extremado. E todos os eruditos estudiosos de Agostinho concordam que há 2 Agostinhos. Você já deve ter ouvido alguém falar isso. Quando falam de Agostinho, o pessoal pergunta, é Agostinho jovem ou Agostinho velho? Porque são 2 Agostinhos autoexcludentes. O Agostinho jovem é o ortodoxo, o que cria como todos os outros criam, e o Agostinho velho é aquele Agostinho que já estava crendo nas coisas do gnosticismo de novo. Só que agora ele não falava mais das coisas gnósticas com os termos
do gnosticismo, mas ele usou os termos da Bíblia, como as palavras predestinação que vocês citaram, eleição, graça, e começou a encher essas palavras com conceitos gnósticos. Só quem conhece o gnosticismo é que identifica a forma que Agostinho falava de graça, falava de eleição, falava de predestinação. Se você não sabe como os gnósticos criam, você vê ele falando de graça, você pensa que é um pensamento ortodoxo, vinculado, por exemplo, até à reforma protestante, a mesma linha, o mesmo raciocínio. Só que, na verdade, é o gnosticismo disfarçado através de Agostinho. Daí, desse ponto para frente, a igreja ficou nessa confusão. Até quando aconteceu a reforma protestante, através principalmente de Lutero, depois Calvino e outros também. Antes de Lutero, muitos outros já tinham tentado restaurar a pureza da igreja, porque ela estava muito corrompida, metida com política e tal. Aí Lutero foi tipo assim, o pai da reforma. Só que Lutero era um monge agostiniano. Isso quer dizer que quando ele tentou restaurar a pureza da doutrina cristã, ele voltou às doutrinas de Agostinho. Ele não voltou até, por exemplo, até Barnabé, até Irineu, até Hipólito de Roma, até Policarpo, ele não voltou até os primeiros escritores. Ele só foi até Agostinho. Como ele era um monge agostiniano, considerava Agostinho o mais sábio dos pais da igreja, ele restaurou a doutrina de Agostinho, que infelizmente é determinista, é fatalista e por aí vai. Por isso que Lutero, ainda vivo, escreveu um livro chamado A Escravidão da Vontade. Porque os pais da igreja antes de Agostinho falavam do livre-arbítrio, mais do que tudo, e Agostinho falava que o homem não tinha livre-arbítrio, porque já estava influenciado pelo gnosticismo, pelo maniqueísmo, etc. e tal. Então, Lutero e Calvino, através da reforma, trouxeram para a igreja a doutrina agostiniana. A reforma protestante é, na verdade, um reavivamento das doutrinas de Agostinho. E é por isso que até hoje é difícil você conversar com as pessoas sobre o que é ortodoxia, porque para eles ortodoxia é o que a reforma protestante trouxe de volta, que na verdade é o que Agostinho ensinava, e não o que os pais anteriores a Agostinho falavam. Então, quando a gente vai falar de gnosticismo, a gente tem que entender o que é o gnosticismo para saber por que a teologia de Agostinho é, na visão de muitos estudiosos, gnóstica. É mais um negócio complexo, mas é por aí, mais ou menos, né, que a gente tem que ir fazer a pesquisa. Massa, maravilhoso. Bela introdução, né? Uma bela introdução. Você falou sobre um grupo antigo, que é judeus que eram os essênios, é isso? Essênios, isso. Você estava falando aí, eu lembrei de uma passagem que Jesus rebate os judeus quando eles estão meio que se gloriando. Nós somos filhos de Abraão. Sim. Aí Jesus vai e rebate. Não, vosso pai é o diabo. Isso já não teria um pezinho nessa ideia, tipo, nós somos descendentes de Abraão, então estamos escolhidos e ponto final. Não estás longe do reino dos céus, José. Essa é uma das passagens que os gnósticos usavam para poder justificar as suas teorias. Você foi em cima, acho que foi por espírito mesmo, né? Porque tu não sabe disso, né? Não. Pois é. Não tem versículos chaves na linha calvinista, predestinista? Não tem os versículos chaves? Sim. João 6, João não sei o quê, Efésios 2, não tem umas passagens chaves? Essas passagens chaves, para a visão predestinista, elas foram interpretadas pela primeira vez dessa forma pelos gnósticos. Uma delas é essa aí que você falou, lá em João capítulo 8, eu acho que versículo 42, 43, vai até o 47, né? Ele falando sobre essa questão toda. 44. Né? O 44 é quando ele diz, vós sois do diabo que é o vosso pai, né? Mas começa ali no 40, 41, 42, onde ele vem falando sobre isso, né? Por que não entender minha linguagem? Vós sois do diabo que é o vosso pai. Então, os gnósticos diziam o seguinte, para a gente entender, que é exatamente o que você perguntou. Os gnósticos, eles acreditavam que a humanidade era dividida em 3 classes. Em 3 categorias. Tem uma razão por que essas classes surgiram. Havia grupos e grupos gnósticos. Cada grupo gnóstico tinha uma mitologia diferente. Eles diziam, não, foi assim que aconteceu para que as classes fossem divididas. Outros diziam, não, eu penso que foi assim. Ou seja, tinha várias mitologias gnósticas que diziam por que essas classes tinham surgido. Independente de como era a explicação, todos criam que as 3 classes existiam. Certo? Todos criam. Quais eram as 3 classes? Eram um grupo chamado de espirituais, eles também usavam a palavra, porque a palavra grega é pneumáticos, né? Aí transliterada para o português fica pneumático, mas é espirituais. Essa palavra aparece no Novo Testamento, Paulo a usa, mas seriam esse grupo, os pneumáticos, que são espirituais, os psíquicos,
que é a palavra psique, né, os psíquicos, e os terrestres ou terrenos, que seriam os ílicos ou materiais. 3 grupos: espirituais, psíquicos e terrenos. Cada um tinha uma característica própria. Essas 3 classes, elas eram representadas pelos 3 filhos de Adão: Caim, Abel e Sete. Quem era pneumático era filho espiritual de Sete. Alguns, inclusive, se chamavam de setianos, ou seja, os herdeiros descendentes de Sete, setistas, setianos. Os filhos de Caim eram os terrenos, os ílicos, é o pior tipo de gente que existe, e os pneumáticos ou espirituais os psíquicos eram os filhos de Abel. Pneumáticos, filhos de Sete, os espirituais, os psíquicos, filhos de Abel, e os terrenos, filhos de Caim. O que cada uma dessas classes representava? Eles diziam que tinha 3 elementos no universo, no cosmos, elementos que formavam as coisas do mundo, da vida, etc. Um elemento pneumático, o elemento psíquico e o elemento ílico. Os homens cujo elemento pneumático predominava, eles eram seres pneumáticos. Os pneumáticos eram os melhores, eram aqueles que tinham uma semente da eleição, eram os que estavam predestinados à salvação e predestinados ao céu dos eleitos, que é um céu diferente. Tem 2 céus no gnosticismo. O céu dos eleitos é chamado de pleroma. Pleroma é uma palavra grega que significa perfeição, plenitude. Plenitude. Essa palavra aparece no Novo Testamento também. Então, os espirituais, os pneumáticos, desde o nascimento ou antes de nascer, eles estão predestinados. Por quê? Porque tem o elemento mais nobre do universo, que tem a característica da natureza de Deus. Então, esse elemento é o que faz essas pessoas serem eleitas, porque é uma semente da eleição. Então, são todos predestinados. Quem é pneumático, certo? Tem o outro lado, que é o extremo oposto desse, que é o terreno, o ílico. Esse, ele já nasce predestinado à destruição. Não tem como ele ser salvo. É impossível um terreno ser salvo. É como se eles fossem os carnais, porque parece uma divisão de espírito, alma e corpo, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo. Alguns tradutores, inclusive, chamam de terrestres, materiais. Carnais eu nunca vi, mas a lógica é essa, é exatamente essa aí. Ou seja, esses terrenos, ílicos, terrestres, materiais, ou como você está chamando de carnais, esse grupo de pessoas é um grupo que não tem como ser salvo. Ele nunca vai gostar da palavra de Jesus, nunca vai aceitar o evangelho, nunca vai confessar a Cristo, ele nunca vai se converter. Nem para se converter e se desviar, ele não vai. Por quê? Porque esses são filhos do diabo, como tem lá naquela passagem, que era o que eles usavam para justificar as supostas naturezas e classes dos seres humanos. Então, tem os pneumáticos, que antes de nascer já estão predestinados para ser salvo e para ir para o céu, e tem os ílicos, que antes de nascer já estão predestinados para destruição e nunca, jamais vão ser salvos. Sem falar também que os pneumáticos, eles nunca podem perder a salvação, é impossível. Alguns gnósticos diziam assim: os pneumáticos são como uma barra de ouro, que você joga ela na lama, ela vai se sujar de lama, vai ficar preta por fora, mas a sua essência não é perdida. Ela pode se envolver, o pneumático pode se envolver com qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de coisa errada, o que você imaginar. Ele pode passar a vida inteira praticando essas obras, ele nunca perde a salvação, porque ele não perde a essência da sua natureza, que é como a barra de ouro. Essa era a ideia dos pneumáticos. E no meio tem os psíquicos. Os psíquicos eram era a única classe de seres humanos que não estava predestinada para nada. Nem estava predestinado para ser salvo, nem está predestinado para ser destruído. Eles podem ser salvos e eles podem ser destruídos. Vai depender do comportamento deles ao longo da vida. Quem são os psíquicos? São aqueles que estão na igreja de Cristo, judeus ou gentios. Quem recebeu a palavra, quem confessou Jesus, é psíquico. Para saber se ele é eleito, aí é outra coisa. Mas ele sendo psíquico, ele pode perder a salvação. Sendo psíquico, ele não é predestinado ao céu. E nem é predestinado. Ele fica ali, vacilando. Isso aí era o pensamento que gnóstico. Tinha, sim. Uhum. E outra, o psíquico, se ele conseguir ser salvo, que é através da santidade, da pureza, do esforço, das boas obras, era assim que o psíquico era salvo. Se ele for salvo, ele vai para um céu de segunda classe, que não é o mesmo céu, o pleroma, que os pneumáticos iam. Ele vai para um céu secundário chamado de intermediário. Se ele não conseguir permanecer salvo pelas boas obras até o fim, ele vai ser destruído com aqueles que estão predestinados à destruição. O psíquico não está predestinado à destruição, mas se ele não fizer a parte dele, se ele não cumprir os pré-requisitos, ele vai acabar sendo destruído junto com os outros que estão predestinados. Então tem essas 3 classes. E cara, o que é interessante,
Ou seja, essa passagem que você citou era usada por alguns gnósticos para dizer, tá vendo aí, Jesus disse, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Para eles, para os gnósticos, isso provava que tinha gente que não se convertia. Porque tinha uma natureza cuja essência era inconversível. Eram filhos do diabo, de uma classe que não tinha salvação. Esses estariam, supostamente, na cabeça dos gnósticos, predestinados à destruição. É interessante que a minha pergunta, na verdade, foi o contrário. Já era achando que Jesus estava destruindo a ideia da predestinação, como se os judeus estivessem achando nós somos os escolhidos, somos descendentes de Abraão, para a gente tá tudo certo. E Jesus estava dizendo o contrário. Não, vocês são filhos do diabo. Não tem nada certo para vocês, não tem nada garantido aqui, não. Na verdade... Eu achava que era nesse sentido, mas o gnosticismo tem essa ideia toda que você explicou, né? A perspectiva de Jesus, para dar aquela resposta, é porque Jesus estava levando em consideração o estilo de vida que eles tinham. Porque todos os seres humanos são filhos de Deus. Todos os seres humanos. Toda criancinha que nasce é gerada por Deus. Deus é o pai dos espíritos, né? A Bíblia diz isso. É como o filho pródigo. Jesus contou a parábola do filho pródigo para mostrar como é que o homem, a história, a odisseia, a vida do homem, né? A história do homem. O homem, ele nasce em comunhão com Deus, à medida que ele cresce no mundo onde Satanás é Deus, ele se desvia, acaba sendo adotado por Satanás, que se torna o pai dele por criação, depois ele se arrepende, aí ele volta para a casa do pai de onde ele saiu. Então, o que é que acontece? A pessoa pode ser chamada de filha do diabo, não porque Satanás gere espíritos, ou seja, o pai das almas dos homens. Satanás não cria nada, né? Ele não cria coisa nenhuma, mas ele é considerado como filho do diabo porque ele imita as obras e o comportamento, os mesmos sentimentos. Ele foi doutrinado, foi ensinado, foi criado por ele, então ele é considerado como filho de Satanás, embora não tenha sido gerado por ele, né? Não é como os gnósticos pensavam. Os gnósticos achavam que a pessoa era chamada de filho do diabo, que é por isso que eles usavam essa passagem, porque a pessoa tinha a essência, a natureza gerada no mundo espiritual pelo elemento ílico, ou seja, ele nasce com uma natureza inconversível. Ele é filho daquele que é chamado de Satanás, porque ele não tem como se converter. Ele está predestinado desde o nascimento, por ser quem é, por ter a natureza que tem, por ser filho de quem ele é filho, ele está predestinado à destruição. Não é esse o sentido que Jesus usa quando ele fala essa frase. Sim. Então, assim, uma coisa é a perspectiva de Jesus ao falar isso, outra coisa era a interpretação gnóstica com o que Jesus disse. Porque é isso que os gnósticos faziam. Eles pegavam os textos ortodoxos, as palavras de Jesus, as palavras de Paulo, as palavras de Pedro, e eles torciam o significado, mostrando que as coisas eram de uma forma diferente, quando, na verdade, elas não eram assim, como os gnósticos pensavam. Então, essa ideia de predestinação antes de nascer, de as pessoas estarem em classes desde quando foram geradas e que ela é impossível elas converter, ou que é impossível perder a salvação, essas ideias fatalistas, deterministas, elas foram criadas pelos gnósticos. Muito tempo depois, na história da igreja, quando os calvinistas vão assimilar esse sentimento, já se passaram ali centenas e centenas de anos, às vezes até milênios, quando os calvinistas vão achar que aquilo é ortodoxo, porque aquilo se infiltrou e foi assimilado paulatinamente à medida que o tempo foi passando. Mas, originalmente, essas interpretações que os calvinistas fazem de Romanos 9, dessa passagem de João 8, ou de João capítulo 6, se você procurar na história, você vai encontrar quem foi o primeiro gnóstico a usar aquele texto dessa forma, porque a gente tem o registro nos textos antigos dos que são chamados de pais da igreja. Então você consegue encontrar quem foi o primeiro a usar João capítulo 6, 44, da forma que os calvinistas fazem. Você tem o nome do cara que usou a primeira vez o versículo daquele jeito. Mateus 15, João 6, João 8, Romanos 9, entendeu? Então a gente consegue traçar a origem do pensamento predestinista. Existe uma predestinação bíblica, uma eleição bíblica, uma graça bíblica, mas para a gente interpretar esses termos biblicamente, a gente tem que usar a própria Bíblia. O problema é que hoje em dia a maioria do debate que gira em torno dessas palavras são feitas com base em teologia. Cada um tem um sistema de crença próprio, uma cosmovisão teológica, e aí eles debatem cada um do seu próprio ponto de vista, através do seu arcabouço teológico. Mas eles não estão, na verdade, se voltando para o texto, para as escrituras. Na grande maioria das vezes é tudo a partir do pressuposto teológico que a pessoa defende. Porque se a gente fosse olhar para os textos, você vai observar, por exemplo, no Novo Testamento, que não existe, pelo menos eu entendo assim,
não existe uma defesa de Paulo em lugar nenhum dizendo que há pessoas predestinadas para serem salvas e pessoas predestinadas para serem jogadas no inferno. Eu não vejo isso em lugar nenhum. Não há clareza, né? Não há, no meu ponto de vista, não há em nenhum lugar um ensinamento de Paulo sobre isso, em lugar nenhum. Há pessoas que dizem, mas em Efésios 1, 4 e 5, mas em Romanos 8, 29, mas isso e aquilo. São textos que são mal interpretados, porque eles não observam o que Paulo está falando. No meu ponto de vista... Isso nunca é um texto claro, um assunto direto que ele está falando aqui de forma objetiva, com começo, meio e fim. É sempre uns textos soltos, né? O texto de Paulo, ele parece ser claro para mim. Mas quando as pessoas leem, elas não observam o que Paulo está falando e colocam o sentido nas palavras de Paulo. Por isso é que eles acham que o texto é claro. Não, eles acham que o texto é claro. O seguinte, que o assunto, ele não está falando sobre isso, defendendo a ideia que eles creem, com começo, meio e fim. Né? Parece. Deixa eu explicar de forma prática. Efésios 1, 4 e 5. Diz que nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Por que parece lógico e claro que confirma o que eles creem? Porque eles acham que a expressão adoção de filho significa ser adotado por Deus como filho. Eu não fui gerado por ele, o único filho de Deus real é Jesus, de nascença, mas Deus me adota como filho. E aí eu sou considerado como se fosse filho através de Jesus. Aí o pessoal lê esse texto, Paulo diz que fomos predestinados para a adoção de filhos, aí eles dizem, tá vendo aí? Deus predestinou quem vai ser salvo. Porque na cabeça deles, a expressão adoção de filhos significa ser salvo. Então, para eles é uma prova irrefutável, porque o texto está dizendo claramente que Deus predestinou quem vai se converter e quem não vai. Mas deixa que eles não perceberam que quem inventou a expressão adoção de filhos foi Paulo. Ninguém usa isso no Novo Testamento, ninguém, só Paulo. E eles não prestam atenção no que Paulo quer dizer com a expressão. Ou seja, eles veem a expressão que Paulo usou, a despeito dos problemas técnicos de tradução, as questões que vieram do grego para o português. Tirando isso, eles não observam que Paulo usa essa expressão em 4 ou 5 lugares diferentes no Novo Testamento, e eles não observam como Paulo usa a expressão. Então eles colocam o sentido que eles querem na expressão de Paulo e acham que é isso que Paulo está dizendo. Ou seja, para eles, a adoção de filhos é nascer de novo. É ser salvo, é ser adotado na família de Deus. Aí eles dizem, tá vendo aí, Deus nos predestinou para ser salvo. Então quem vai ser salvo é só os que foram predestinados. Mas quando você vai ver o que Paulo explica sobre o que significa essa expressão que ele criou, ele fala que significa a transformação do nosso corpo. Lá em Romanos 8, 23 ele diz, e nós que temos as primícias do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a saber, a redenção do nosso corpo. E se você somar todas as passagens que falam sobre essa futura transformação, sempre que se fala dela, se fala sobre o momento em que a gente vai ser declarado filho de Deus, com poder. Até Lucas 20 e 36, por exemplo, que é aquela passagem de Jesus conversando, não sei se era com os saduceus, mas falando sobre a ressurreição, ele disse que aqueles que forem dignos em passar pela ressurreição, não morrerão mais, porque serão filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Ou seja, ao passar pela ressurreição, o homem é declarado filho de Deus, que é exatamente o que aconteceu com Jesus, que é o primogênito dos mortos, o primeiro gerado da morte, o primogênito de muitos irmãos. Em Romanos 1, 3 e 4, Paulo diz assim, Jesus é filho de Davi segundo a carne, mas foi declarado filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Então, essa ideia de ser filho de Deus em poder está associada ao momento que o nosso corpo for transformado. Paulo usou essa expressão, infelizmente, em português, ela parece dar a ideia de adoção como a gente conhece em nossa sociedade, e isso confunde. Inclusive, naquele dicionário de palavras do Novo Testamento, W-E ou é W? W-Vine. W-E, Vine? É. Sempre troca, W-E, Vine. Aquele dicionário, né? W-E, Vine. Nesse dicionário, se você for procurar pela palavra adoção, você vai ver que ele faz um comentário curioso ali. Ele diz que o sentido da palavra não é o que a gente pensa em nossa sociedade moderna. Paulo queria dar a entender outra coisa com a sua mentalidade hebraica. Infelizmente, por causa da tradução, a gente tem a tendência de pensar que ele está falando sobre sermos adotados. E não é esse o sentido pretendido. Das palavras dele, Vine fala, depois confiram nesse dicionário para você ver como ele dá uma sugestão ali de que a coisa está sendo mal interpretada por causa disso. Mas mesmo sem essa dica desse dicionarista,
a gente poderia ver as palavras de Paulo no Novo Testamento, a associação que ele faz com o conceito de ser filho de Deus em poder e a ressurreição, inclusive Romanos 8, 23, quando ele diz que vamos receber a adoção de filhos, que é a redenção do nosso corpo. Então, se você considerar que Paulo é o inventor desse termo, e ele explica o que ele quer dizer com a coisa que ele inventou, se você considerar isso, você volta para Efésios 1, 4, aí como é que fica? Fica mais fácil. Ele diz, fomos predestinados para a transformação do nosso corpo. Ou seja, ele não está falando de predestinação para a salvação. Ele está falando... Aquilo que eu estava falando contigo antes da gente começar a gravar. Era essa a explicação. Então ele não está falando de predestinação para a salvação. Escolher alguém para ser salvo. Não é isso. Ele não está falando de predestinação para a salvação. Ele está falando de predestinação de quem foi salvo. Ou seja, quem porventura for salvo... saber, né? Ele fala. Saber. Quem porventura for salvo, isso é Efésios 1, 4 e 5, tá? Eu fui lá em Romanos 8, 23, só para pegar o significado da expressão adoção de filhos, que é a redenção do corpo. Aí quando você volta para Efésios 1, 4 e 5, onde ele usa essa expressão, quando ele diz, fomos predestinados para a adoção de filhos... Aí você já sabe o que é adoção de filhos, porque você lê Romanos 8, 23. Aí você volta para Efésios 1 e você vê o que significa. Ele diz, fomos predestinados para a redenção do nosso corpo. Ou seja, não é predestinação para ser salvo, é predestinação dos salvos para serem iguais a Jesus. O que Jesus se tornou, né, porque Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, quando ele se tornou primogênito, depois que ele ressuscitou dos mortos. Ele é o primogênito depois que ele ressuscita. Ou seja, esse corpo que ele tem, né, o que ele tem hoje, o que ele é hoje, é a imagem que nós teremos. É por isso que somos predestinados para termos a imagem que o seu filho tem. Não é predestinados para ter a imagem que Jesus teve quando estava na terra. Ele não está falando sobre predestinados para sermos salvos. Ele está falando de predestinados depois que somos salvos para a ressurreição. Então, no meu ponto de vista, não existe nos ensinos de Paulo predestinação para a salvação. O pessoal pensa que tem. Aí lê Romanos 9, vai para Romanos 8, vai para Efésios 1. Mas eu acho que Paulo não fala isso em momento nenhum. Em momento nenhum. Nem para condenação, né, Natan? Muito menos para condenação. Porque aquele texto lá de 1 João 3,12, os gnósticos usam muito esse texto também, né? Qual? 1 João 3,12. 1 João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Não, segundo Caim, que era do maligno. Isso. Não tornou-se, ele já era. Né? Isso. Nos meus estudos eu não vi nenhum gnóstico usar essa passagem não, tá? Mas, assim, não seria difícil deles terem usado. O problema é porque eles queimaram os textos dos gnósticos. Uhum. A gente só sabe que os gnósticos acreditavam porque durante... O debate, né? Durante o período da patrologia, da patrística, né? Que naquela época os mentores, pastores, pregadores eram chamados de pais, né? Porque existia um sentimento de paternidade. Então eles chamavam isso de pais. É por isso que ficou o termo pais da igreja. Os primeiros discípulos dos apóstolos de Cristo eram chamados de pais apostólicos. Os discípulos dos pais apostólicos eram chamados de apologistas. E depois deles se generalizou pais da igreja, né? Pais, de uma forma geral. Ou seja, os primeiros pensadores, teólogos, escritores, etc. Então, os pais da igreja combateram os gnósticos. Por exemplo, Irineu. Irineu é um cara bem famoso. Irineu de Lyon. É conhecido. Irineu foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, o apóstolo. Ou seja, Irineu escreveu a obra dele, uma dessas obras, né, que é Contra as Heresias, no ano 180 depois de Cristo. Irineu conviveu com um discípulo de João. Pensa nisso. Irineu fez um livro com 5 volumes só para criticar, combater os gnósticos. Só. Nesse texto, ele fala o que os gnósticos creem, como eles interpretam as passagens, e ele diz o que está errado e diz o que é certo. E não foi o único. Irineu, Tertuliano, Orígenes e muitos outros combateram os gnósticos. Infelizmente, os textos gnósticos eram destruídos, eram queimados, mas os textos dos ortodoxos eram preservados. Então, por causa dos textos dos ortodoxos, é que a gente sabe o que eles criam. Mas durante muito tempo, a gente não tinha um texto gnóstico para comprovar que era isso que eles acreditavam. Até o ano de 1945. Houve uma descoberta na região norte do Egito de vários manuscritos gnósticos, escritos por gnósticos, né? E aí, esses textos foram traduzidos para muitos idiomas. Eu não sei se tem em português. Eu sei que tem em português outros que foram descobertos depois, como o Evangelho de Judas, que foi depois dessa descoberta de Nag Hammadi. Nag Hammadi é o nome da região onde estavam os pergaminhos. E lá se encontraram 13 pergaminhos gnósticos.
Aí confirmou tudo que Irineu falava, o que Tertuliano falava, e hoje a gente tem acesso a todo o acervo, ainda que existe, da doutrina gnóstica numa sociedade, na biblioteca da Sociedade Gnóstica Online. Eu fiz esse livro, né, As Origens Gnósticas do Calvinismo, e eu coloquei essas referências, coloquei os sites, coloquei tudo para o pessoal poder acessar e conhecer. Então, hoje a gente tem mais acesso, a gente tem mais facilmente o material disponível. Então, assim, nesses estudos que eu fiz, é muita coisa, então eu não vi tudo, eu não cheguei a encontrar qualquer gnóstico falando especificamente dessa passagem aqui. Mas faz sentido, porque poderia usar, né? É o raciocínio gnóstico. Os que essas... têm a natureza ílica, né, terrena, que são os descendentes de Caim, e por aí vai. Mas o gnosticismo é o verdadeiro pai do predestinismo e do fatalismo e da predestinação para a salvação, etc. e tal. Ou seja, isso não existia nos primeiros séculos. Isso veio depois. Existia na heresia, né? Então, no caso, você, nessa visão, você está dizendo que o calvinismo começou aqui. Não o calvinismo como a gente conhece, né, com a roupagem que ele tem, com seus postulados teológicos, não desse jeito, mas a essência, né? O embrião do que vai se tornar o calvinismo começou com os gnósticos. Como é que a gente sabe? Porque Irineu e essa galera toda que escreveu, sabe aquela editora Paulus, aquela editora católica? O livro verde, né? Exatamente. Aquilo ali é a coleção patrística. Infelizmente, a patrística ela é um acervo gigante de quase 500 obras. Textos completos e fragmentos de obras, né? É muita coisa, tem fragmento, tem tradução, versão latina e tal. A maioria dos textos estão em grego e latim, a maioria. Alguns foram traduzidos para outros idiomas. Para o português, a gente tem, pela editora Paulus, 65 ou 55 ao todo. Acho que é 55. Ao todo. Imagina, 500 obras e a gente tem 55. Francês tem mais. Inglês tem mais. Mas assim, se a gente fosse depender do português para conhecer tudo, a gente ia ficar bem aquém. E já é gigante, né? Oi? Já é bem gigante, né? O número. Pois é uma quantidade gigantesca que a gente não tem acesso e em português é muito pouco. É por isso que o inglês é importante e outros idiomas, né? Para a gente poder ter acesso a um material riquíssimo dos primeiros séculos. Todos esses materiais da patrística, eles tratam sobre a imagem de Deus residual no homem, a imagem e semelhança de Deus mesmo depois da queda, né? Que é o contrário do que se ensina no calvinismo, por exemplo, tá? Por exemplo, mas naquela época os ortodoxos, os pais da igreja defendiam isso, que o homem ainda tinha a imagem e semelhança de Deus mesmo depois da queda, que o homem ainda tinha o livre-arbítrio podendo escolher o bem e o mal mesmo depois da queda, que ninguém estava predestinado para a salvação ou para a perdição e que era possível perder a salvação. Todos eles ensinavam isso. E eles combatiam os gnósticos, que eram quem diziam as coisas que os calvinistas dizem hoje. E os gnósticos eram quem usava os textos da Bíblia, que os calvinistas usam hoje, para poder interpretar ele do jeito que os calvinistas interpretam hoje. Então, como foi de Agostinho. Agora, quem interpretou primeiro assim? Os gnósticos. E tem os nomes, eles dão pra gente os nomes. Orígenes, Irineu, Efraim o Sírio, Tertuliano, Novaciano, Lactâncio, Eusébio de Cesareia. Cara, essa galera toda, eles dizem os nomes dos gnósticos com quem eles tratavam. Marcião, Basílides, Valentim, Barcedanes, Mani, que foi o que criou o segmento maniqueísta, né? E vários outros. E cada um deles, Fortunato, Félix, cada um deles está associado a uma interpretação específica que prevaleceu de um texto da Bíblia para defender a gnose, para defender a linha gnóstica. Por exemplo, sabe Efésios capítulo 2? Que é usado muito pelos colegas calvinistas para dizer que a pessoa está espiritualmente morta, completamente depravada, e que o morto não faz nada, não tem iniciativa, não e tem que é escolha. preciso... Não tem escolha, não tem nada, porque está completamente morto, né, na cabeça deles. Espiritualmente, você está falando, né? Não, na cabeça deles não importa o que é. O importante é que não pode fazer nada. Até Tem os dons espiritualmente, mas para ele significa que o homem não vale nada, está totalmente depravado, Sim, corrompido, morto. Pronto, os calvinistas usam a comparação com uma pedra. Sim. Eles usam a palavra pedra, rocha, para dizer que o homem está morto como uma pedra, que não tem o que fazer. Aí o que acontece? Eles dizem assim, que Deus ele precisa intervir para que o homem, claro, nessa condição, não vai conseguir ser salvo nunca. Aí Deus intervém, ele salva o homem primeiro,
Aí depois coloca um dom inicial no coração do homem, que é o dom da fé. Porque eles acham que Efésios 2 está falando que a fé é um dom. Que estão interpretando errado o texto. Mas eles acham que é isso que o texto está dizendo. Que o homem está morto espiritualmente, Deus intervém. E claro, a intervenção de Deus é só em favor dos eleitos. Deus não intervém para todo mundo. Ele só vai fazer isso pelos eleitos. Aí esses eleitos serão salvos e receberão o dom inicial da fé. Vamos citar um texto? Seria a partir do 5, estando A partir do 1. Do 1. É. Efésios 2:1. Coloca os textos aí, chefinho. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O que prova que não é uma questão de natureza, como eles sugerem. É uma questão de comportamento. Porque se estávamos mortos em delitos e pecados, ele está falando sobre morte por causa das obras. Isso. Do comportamento, da Isso. prática. Que era como Agostinho defendia quando ele se converteu. Nos primeiros anos da vida de Agostinho, que ele era ortodoxo, ele debateu com os antigos colegas de maniqueísmo. Inclusive, ele cita os nomes. Fausto, Félix, Fortunato. E ele debate. Esses livros estão disponíveis hoje para a gente ter acesso e ler. E Agostinho, ele cita essa passagem e ele diz que isso aqui mostra, esse versículo que a gente acabou de ler, ele diz, né, que isso aqui mostra que o homem estava morto por causa do comportamento que ele tinha. Agostinho dizia isso. Depois é que ele vai mudar. Depois. Mas quem interpretava dessa forma? Os gnósticos. Por isso é que ele está debatendo com um gnóstico, um colega dele, chamado Fortunato, que interpretava esse texto dessa forma, e ele vai dizer que não é isso que o texto está dizendo. Aí é interessante, porque a gente descobre de onde surgiu essa forma dos calvinistas pensarem. Porque foram os gnósticos que interpretaram assim. Entendeu? Então, o texto diz, né? Mortos em delitos e pecados, nos quais andastes outrora, mostrando que é o comportamento, né? Mas na cabeça deles não adianta nada as palavras que são usadas. O importante é teorizar, né? Eles querem dizer que o homem está morto, o morto não pode fazer nada, o homem está totalmente depravado por causa do pecado original, né? Aí Deus tem que fazer alguma coisa, aí Deus intervém, salva o eleito, coloca o dom inicial da fé, e é por isso que o homem é salvo, por meio da fé que não vem de vós. É um dom de Deus. Tá tudo errado. A interpretação está errada, o conceito está tudo errado. Mas eles têm a ousadia de falar isso, né? Inverte a questão da salvação aí. Inclusive, voltando para o assunto, esse Fortunato, que interpretou esse texto dessa forma, foi combatido por dois pais da igreja. Primeiro por Clemente de Alexandria, que veio antes de Agostinho, e depois por Agostinho. Os dois, Agostinho também, combateram essa interpretação específica de Efésios 2. O livro de Clemente de Alexandria, que trata especificamente de Efésios 2 contra Fortunato, aliás, desculpa, toda vida eu falo isso, mas é porque eu me atrapalho. O primeiro a falar não foi Fortunato, foi Basílides, que é contra quem Clemente de Alexandria fala. É o mesmo texto de Efésios, mas quem falou primeiro foi Basílides. Depois de Basílides, Fortunato, noutra época, falou a mesma coisa que foi contra quem Agostinho falou. Mas primeiro Clemente de Alexandria combateu a interpretação de Basílides, que é a mesma de Fortunato. Ele só vai replicar a mesma ideia. Mas esses dois gnósticos, Basílides primeiro, Fortunato depois, usaram Efésios 2 até o versículo 8, lá para frente, 9, 10, para dizer isso que os calvinistas dizem hoje. Tudo que está aqui. Então, Agostinho, Agostinho mudou tudo quando ele debateu com Pelágio? Olha, eu acho que sim, mas tem um estudioso, que eu não vou saber dizer o nome dele, é tipo um doutor. A tese de doutorado dele foi sobre isso. O nome do livro é Agostinho, os Maniqueus e o Bem. Agostinho, os Maniqueus e o Bem. É a tese de doutorado dele. Nessa tese, esse senhor, que eu não vou saber dizer o nome, porque é tipo aqueles nomes asiáticos, Kim Lin-un, é uma coisa assim diferente. Cara, eu não peguei esse nome ainda, eu tenho que aprender, né? Porque é uma vergonha não saber falar. Mas esse senhor, eu tenho esse livro lá em casa, ele acha, diferentemente do que eu penso, porque eu penso de forma diferente, mas esse senhor que fez essa tese de doutorado, ele acha que Agostinho começou a aderir o pensamento gnóstico na época que ele estava debatendo com Fortunato e com Fausto, quando ele estava tratando sobre esse texto e sobre outras passagens que os gnósticos interpretavam, e aí ele dá as razões dele do porquê. Já eu sigo uma outra linha, que é outra tese de doutorado de um senhor chamado Ken Wilson, que esse livro eu li, esse do asiático eu ainda não li, né? Tá em inglês, mas eu ainda não li. Esse do Ken Wilson eu li. O Ken Wilson, que é um médico americano, ele ainda exerce, ele é médico cirurgião, ele é médico mesmo de exercer a medicina, mas ele também fez uma tese de doutorado para dizer que o calvinismo se originou de Agostinho, que por sua vez foi influenciado pelo gnosticismo. Nesse livro, Ken Wilson acha que é
o que a maioria dos especialistas em Agostinho pensa, que Agostinho começou a se radicalizar não na época do debate com os maniqueístas, como pensa esse senhor asiático, mas na época que ele começou a debater Pelágio. A maioria dos estudiosos de Agostinho acham que foi nesse ponto. Por quê? Porque Pelágio e Agostinho, eles eram contemporâneos, eles viveram na mesma época, diferentemente de Calvino e Armínio, por exemplo, né? Que Calvino viveu numa época muito, muito distante e anos depois, aí vem Armínio que vai discordar das ideias de Calvino. Então, não houve um debate real entre Armínio e Agostinho, a não ser as suas teorias, as suas teologias, os seus sistemas e as suas publicações. E aí os seguidores de cada linha de pensamento é que debatem entre si. Mas Agostinho e Pelágio não. Eles foram contemporâneos, viveram exatamente na mesma época, mas nunca se conheceram pessoalmente. Nunca tiveram a chance de olhar um para o outro. Mas eles, ambos, eram herdeiros da tradição ortodoxa que eram os pais da igreja. O que tinha sido deixado até então de Irineu, de Orígenes, dessa galera que vieram antes deles, eles conheciam. E eles lutaram contra os gnósticos. Então, tanto Agostinho quanto Pelágio sabiam que quem cria na predestinação fatalista eram os gnósticos, tanto Agostinho quanto Pelágio. Eles sabiam as mesmas coisas. Qual foi o problema? É porque Pelágio ouviu a leitura de um trecho do livro de Agostinho. Um colega de ambos disse: Pelágio, você já viu isso aqui? Aí ele leu. Quando ele leu para Pelágio o que Agostinho falou, Pelágio disse: isso aí não está certo não, porque isso aí está soando mais como os gnósticos dizem do que a ortodoxia cristã fala, que era o que tanto Pelágio quanto Agostinho criam, a ortodoxia cristã. Tanto que Agostinho tinha debatido com seus amigos maniqueístas defendendo as mesmas coisas que Pelágio defendia, da imagem de Deus no homem, do livre-arbítrio, etc e tal. Mas quando Pelágio começou a falar contra Agostinho, e isso chegou ao conhecimento dele, vocês conhecem Alexandre de Moraes? Vocês conseguem imaginar como esse homem reagiria se ele soubesse que alguém está postando, uma pessoa influente, está começando a postar coisas contra ele, acusando ele? Vocês sabem como esse homem iria agir? Vocês têm uma previsão do que iria acontecer? Pronto. Agostinho é exatamente isso aí. Um cara com problema. Eu acho que ele não sabia lidar muito bem com as suas habilidades socioemocionais. E isso é verdade. John Wesley diz isso, tá? Tem um livro de John Wesley onde ele diz... Eu postei esses dias. Ele manda aí. matar cerveja. Quem manda matar Agostinho é John Calvino. Né? John Calvino. Mas Agostinho matou muita gente também, tá? Ele ia condenar Pelágio, né? Condenou depois que ele morreu. Porque ele morreu, né? Enquanto ele estava vivo, ele ia para os concílios, né? Se defendia e era absolvido. E absolvido, porque todas as vezes. Isso é ortodoxo, tá certo. Quando ele morreu, aí ele foi lá e disse, não, mas agora eu quero tratar sobre isso de novo. O homem não está mais lá, né, para poder se defender, para se explicar. Covardia, né, cara? Muita covardia. Mas era assim que Agostinho era. É uma pessoa difícil. Segundo John Wesley, ele era covarde, traidor, falso, debochado, uma pessoa detratante. Cara, impressionante os termos que o Wesley usa para descrever as características de Agostinho. Embora Wesley não tenha vivido na época dele, ele, claro, fez a pesquisa. Ele era um inglês, né, Wesley, e ele tinha muito mais acesso do que nós, que estudamos inglês, para ter acesso ao material que esse povo produz, né? A cultura inglesa, ela é muito mais rica na questão evangélica, né, da teologia. Assim, quando a gente vai receber aqui um dicionário maravilhoso de grego, de hebraico, já está lá há 30, 50 anos, né? E a gente recebe aqui achando que é uma coisa maravilhosa. Então, assim, John Wesley disse isso e vale a pena a gente considerar o que ele falou. Mas o que aconteceu, tudo indica, embora os calvinistas não gostem de ouvir isso, mas tudo indica, quanto mais você lê livros de historiadores sérios, mais fica claro de que Agostinho foi covarde, ele foi injusto e ele fez uma traição, uma trairagem com Pelágio, porque ele não gostou de ter sido contrariado. Porque Pelágio simplesmente disse, é como se Pelágio dissesse assim, nem você acredita nisso, porque eu já li seus outros livros e vi o que você pensa e o que você fala. Queimou todos os livros, né, dele. E você não sabe o que é que você está dizendo, porque você disse aqui, nesse livro você disse isso, ou seja, ele ficou com ódio. E por causa disso, tudo indica que Agostinho começou a usar os argumentos dos maniqueus. Agostinho debateu com os colegas dele, Fausto, Fortunato. Ele pegou os argumentos que os seus colegas maniqueístas usavam contra ele, e ele pegou esse argumento e disse, agora eu quero ver como é que você vai sair dessa. Aí ele jogou isso para Pelágio. Para Pelágio se sentir numa sinuca de bico, como ele se sentiu quando debateu com os maniqueístas. Ou seja, e ele passou a se radicalizar porque depois que você
concorda com a linha de pensamento que você atacava, aquilo, agora você está concordando, cara, você vai ter que dizer que tudo que você escreveu antes está errado. Não é isso? Imagina, no final da vida, aí tu começa a dizer tudo o que tu disse. Como é que fica as tuas obras publicadas? E ele escreveu muito. Ele escreveu muita coisa ortodoxa. Por isso ele escreveu um livro chamado Retratações. Ele se desculpou no final da vida. Agostinho escreveu um livro chamado Retratações para se retratar das coisas certas que ele tinha ensinado. Que para ele, agora eram erradas. Entendeu? Ou seja, Agostinho, coitado, né? Ele teve esse choque com Pelágio. Acabou... Tem um Agostinho contemporâneo que... Felipe Neto. Tem um Agostinho contemporâneo aí, né? Pois é, então parece que foi isso que aconteceu. Que Agostinho ele se radicalizou nesse combate com Pelágio, embora existam especialistas em Agostinho que dizem que foram outros momentos que deixaram ele assim, como no momento do debate com os maniqueístas, mas a grande maioria dos estudiosos de Agostinho são mais tendenciosos a acreditar que o ponto de virada é o debate com Pelágio. Porque Pelágio tocou na ferida. O debate, na verdade, sabe qual era de Pelágio com Agostinho? Era sobre o batismo infantil. Se devia ou não devia batizar a criança para salvar a criança. Começou aí. O debate começou aí, né? Teve uma frase de Agostinho que ele disse assim, dá-me o que tu... Não, ordena o que... Concede o que tu queres... Eu não vou saber a frase, cara. Mas ele diz uma coisa assim, ordena o que tu queres... E concede, como se fosse assim, a minha salvação vai depender da tua ordem, da tua vontade, como se partisse de Deus, né? A frase é uma frase, inclusive, tirada de um texto gnóstico, que eu, inclusive, cito no livro, para mostrar a semelhança da frase de Agostinho com a frase gnóstica, da onde provavelmente Agostinho se inspirou para dizer isso. Que foi isso que levou Pelágio a se pronunciar contra, né? E aí, claro, acabou mexendo nos brilhos de Agostinho, porque ele foi confrontado por alguém que vai dizer que ele falou uma coisa que está errada. Quem é, né? Seja lá quem for, Pelágio, para vir dizer que eu estou errado, Agostinho pensava. Mas Agostinho só teve o azar de viver na época de Agostinho. Pelágio só teve o azar de viver na época de Agostinho. Porque se fosse qualquer outro, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Policarpo, qualquer outro que vivesse na mesma época e fosse confrontar ele por causa dos erros, também seria rechaçado de herege do mesmo jeito. E hoje, o que as pessoas pensam que sabem de Pelágio, eles sabem através da pena do seu pior inimigo, que foi esse covarde, Sim. que classificou ele como herege depois que ele morreu. Então, merece confiança? Entendeu? Tudo que eu sei de Pelágio foi Agostinho que me contou. Cara, imagina tudo que tu souber de Bolsonaro ter sido contado por Lula. Né? Dá até vontade de rir, né? Mas é mais ou menos por aí. É mais ou menos a mesma lógica. Então, assim, existem obras que são publicadas que mostram o outro lado da moeda, só que são materiais que não são muito populares, nem todos estão. Eu acho que eu não vi nenhum em português ainda. Deve existir, eu é que não conheço, mas eu já vi materiais que estão sendo publicados na língua inglesa para mostrar que não foram assim que as coisas. Não foi assim que as coisas aconteceram, como a versão, né, que dizem que é a maior fake news de todos os tempos na história do cristianismo. Isso que Agostinho fez com Pelágio. E hoje em dia, alguma pessoa dizer que é pelagiano é o fim de tudo, né? Porque Pelágio ele foi tomado como o símbolo do herege, né? O símbolo do herege. E isso ficou na tradição evangélica porque nós somos filhos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante é um reavivamento do pensamento de Agostinho. Então, tudo que Agostinho disser que está errado tem que ser considerado errado até hoje. Porque nós somos filhos de um monge agostiniano. Lutero era agostiniano. Né? Entendeu? Então, assim, acaba que é difícil a gente ultrapassar essas camadas, né, da história, da teologia, para você chegar na origem dos fatos. Mas eu acho que um bom caminho é você estudar a história do gnosticismo, porque já abre o leque mostrando quem inventou a interpretação de Efésios 2 dessa forma. Já mostra quem foi. Aí você diz, mas não eram os calvinistas que falavam isso? Por que os gnósticos estão dizendo a mesma coisa dos calvinistas? Aí o cara já fica logo já com a orelha em pé. Quem veio primeiro? Aí por que aconteceu isso? Aí quando você começa a estudar por aí, eu acho que você está indo pelo caminho certo. Porque querer estudar a partir da Reforma, a partir de Calvino, a partir dos teólogos reformadores, de trás para frente, vai bagunçar. Vá para a origem, para o começo da história, né? Vai lá para o primeiro século, vai ler os livros que foram escritos contra o gnosticismo. É tipo começar a ler a Bíblia pelo Apocalipse. É como se fosse. Você está começando pelo canto errado, né? Pelo canto errado. Inclusive, esses livros da editora Paulus, esses verdinhos,
Tem vários, mas tem 2 que eu acho que vale a pena para quem está interessado nesse assunto. Tem outros, mas esses 2 são especiais, que é o livro de Irineu, Contra as Heresias, que são 5 volumes só contra os gnósticos. Ele vai tocar em vários pontos, é excelente. E o livro de Orígenes, que também é contra os gnósticos. Mas por que o de Orígenes se torna... Não sabe a numeração não, né? Que eles são Eu acho que o de Orígenes é o volume 30, eu acho, se eu não estiver enganado. Cara, eu tenho aqui atrás, ó, a referência, tá vendo? Ó? Vou te dar agora. Espera aí. Vou aqui no rapidão. Orígenes, Patrística, volume 30. Deixa eu ver o de Irineu. Irineu É todo numerado eles. Eita, eu não coloquei o volume do livro de Irineu, mas Contra as Heresias. É um dos primeiros, assim. Tá mais no começo, o número mais baixo. Mas esse negócio do volume é importante. Eu acho que essa versão que eu tenho... Cara, porque eu peguei aqui os dados da ficha catalográfica do jeitinho que tá lá, né, na publicação. Mas não tem aqui o volume. Já no de Orígenes tem. No de Orígenes tem. Mas Orígenes, ele vai tratar sobre a interpretação gnóstica de Romanos 9. Cara, tem prova maior do que essa, de que foram os gnósticos que inventaram essa interpretação de Romanos 9, você encontrar um livro do 2º ou 3º século, de um cara combatendo a forma gnóstica de falar em Romanos 9, e os gnósticos estarem falando as mesmas coisas dos calvinistas, tem prova maior, prova histórica maior, de que isso surgiu pelos gnósticos, não tem como. Então, quando você pega um livro como esse, o de Orígenes, você diz, cara, quem vai dizer isso aqui? É um dado histórico, cara. Não tem inteligência, argumento, não tem formação, doutorado. Você pode ser o que você for, falar bem como falar, ser inteligente como for. Você não vai invalidar o que aconteceu. É uma questão histórica. Então, não tem como tirar o que está do texto de Orígenes, que foi escrito há anos, muitos anos atrás. Aí você vai lá e vê a origem dizendo, não é assim que Paulo está querendo dizer, Romanos 9 não deve ser interpretado assim, os gnósticos estão errados nesse versículo, esse negócio que os gnósticos falam do vaso de honra e vaso de... Cara, é por isso que eu digo, vale a pena pegar esses 2 livros, tá? Contra as Heresias, de Irineu, e esse de Orígenes. Você falou aí sobre a interpretação deles sobre Efésios 2, dizendo que a gente estava morto, nosso delito de pecado, e eles acreditavam que havia uma intervenção divina para que o homem fosse salvo. Ok, mas na cabeça deles, qual seria o critério? Porque se Deus pode fazer isso com um, poderia fazer com toda a humanidade. É o pensamento que a gente tem sempre que alguém vem dizer isso pra gente, né? A gente pergunta, e por que ele não vai para todo mundo? Isso. Né? Se é do arbítrio de Deus e ele pode salvar a todos, por que ele só quer salvar uns? A resposta dos nossos colegas calvinistas é mistério. Soberania. É mistério. mistério, É a soberania de Deus, ele faz o que ele quer. Mas é da vontade de Deus que todo homem seja salvo, né? Que todo homem seja salvo. Na Aí eles terra- vão dizer que é a totalidade dos salvos. Que é todos os eleitos. Né? todos Eles os acham que eleitos, eleitos. Sim, eu vou dizer que todos os eleitos sejam salvos. Que todos é todos os eleitos, É. né? Agora, Sempre tem uma escapinha, como é que Então, a explicação é o mistério. Não, tanto os gnósticos usavam isso, inclusive, tá? Eles tinham uma obsessão pela palavra mistério. Inclusive, a palavra apócrifo, né? Apócrifon é secreto, oculto, é uma coisa misteriosa. Então, há muitos livros gnósticos que são, por exemplo, tem um que é o Apócrifo de João, que é um livro oculto, é um mistério, é uma coisa que você não dá para todo mundo, é para os iniciados, entendeu? É um segredo que não pode ser compartilhado com qualquer crente. Novo convertido não pode ler isso aqui. É para crente mais que já pegou a gnose, já pegou a revelação e tal. O que é que os gnósticos diziam? Os gnósticos diziam assim, ó, não tem 3 classes de seres humanos. Essas classes eram predeterminadas pela natureza da pessoa. Se você nasceu com uma semente da eleição, o que é a semente da eleição? É porque assim, deixa eu explicar como é que os gnósticos acreditavam na criação do mundo. Eles acreditavam que existia um Deus verdadeiro lá no Pleroma, no reino do Barbelo. Um lugar totalmente diferente do mundo que a gente conhece. Totalmente puro e espiritual, invisível, que nunca ninguém alcançou. Deus está lá, o primeiro Deus, o Deus verdadeiro. Dentro desse reino existem diversas divindades. Quem são as divindades? São as características de Deus. Por exemplo, uma característica de Deus, Deus é amor. Então, um aion, uma divindade, é amor. Deus é vida, então um aion, uma entidade, uma divindade é vida. Deus é sabedoria, então um aion, que é a palavra que eles usavam, né, porque é a palavra grega para a eternidade, era vida. Então existiam diversos aions.
Esses aions, eles eram, eles viviam em pares, como marido e mulher. Era um casal. O casal que nos interessa, esse par que nos interessa, é o de Cristo e Sofia, que era um casal. Eles chamavam de cisígias, esses pares. Então, Cristo e Sofia eram um casal. Sofia, que era um dos aions mais novos que tinham sido criados, os aions eram emanações de Deus, né? Saía de dentro de Deus e se transformava num ser, numa entidade divina. Então, o pleroma, esse céu, o reino do Barbelo, era formado por todas as divindades, todas as entidades que eram extensões do próprio Deus. Sofia, um dos aions mais novos, ela teve o desejo de gerar vida, como o Deus Pai gerava. Só que ela decidiu gerar vida e quis ver como poderia fazer isso, por causa das suas características de querer entender tudo, né? A sabedoria, ela quis gerar sem o seu parceiro, que era Cristo, e sem a aprovação do Deus Pai. Ela fez por conta própria. Nessa sua tentativa, ela fez uma coisa que não devia fazer, que desbalanceou a harmonia celeste. Ela cai do pleroma, né? Ela sai de lá e esses sentimentos que ela alimentou são sentimentos ruins que vão acabar gerando um filho bastardo. Então ela consegue gerar um filho, mas fora da vontade de Deus. É uma situação, foi um acidente. Não foi Deus que aprovou, ela fez por conta própria. Esse filho bastardo... Praticamente como se Deus, uma manifestação de Deus, tivesse perdido o controle. Exatamente. Como se o próprio Deus tivesse errado. Exatamente. A culpa não é de Deus, o Pai, mas é de Sofia. Mas depois Sofia vai ser redimida, mas essa é a história que eles contavam. Esse Deus, esse filho de Sofia, né, que é uma espécie de Deus menor, Deus imperfeito, é chamado de Yaldabaoth. Yaldabaoth é uma expressão que vem do hebraico, que é uma junção entre Yahweh e Sabaoth. É uma contração, ou seja, o Senhor do sábado. Esse Deus é o Deus que vai criar o sol, a lua, as estrelas, o homem. É o Deus que os hebreus conhecem, que fala com Moisés, é o Deus que usava os profetas. Esse Deus é o Deus do Antigo Testamento, que nenhum gnóstico aceitava, porque era um Deus mau. O Deus do Antigo Testamento é um, o Deus do Novo Testamento é outro, na cabeça do gnóstico. O Deus do Antigo Testamento era chamado de Demiurgo, Saclas, Samael e vários outros nomes de sentido negativo, depreciando ele, porque era esse Deus que os homens não sabiam que era um Deus mau e não um Deus verdadeiro. E os gnósticos diziam que é por isso que esse Deus vivia dizendo no Antigo Testamento, não há Deus além de mim, porque ele era besta. Ele era soberbo, era arrogante e queria dizer que era o maiorzão, quando na verdade isso era uma procura de se autoafirmar. E estava querendo se autoafirmar, porque ele não era o soberano e não era o maioral. Ele era um Deus imperfeito, mau, era um filho bastardo de um dos deuses do Deus verdadeiro. Então, nos gnósticos, na cabeça dos gnósticos tinha o Deus verdadeiro e esse Deus falso, que prendia os seres humanos no mundo. O que é o mundo? É uma prisão. Sabe o filme Matrix? Sim. É baseado na filosofia gnóstica. Os homens nascem presos dentro de casulo, controlados para não saberem que estão presos. Quem é que vai despertar esse povo para eles saberem que eles estão sendo enganados por outra pessoa? Alguém que é bom, né? Alguém que quer o seu bem. Quem faz isso? A serpente do paraíso. Porque a serpente é Cristo, que desce para usar ela para mostrar para os homens que eles estão sendo enganados por um Deus falso. Olha que loucura. Eu acho que fumaram alguma coisa aí. Você usa para isso aí o Gênesis, o gnóstico usa esse texto de Gênesis. De Gênesis, né? A serpente como sendo uma coisa boa. Sim, sim. O Orfeu. Tanto que havia um segmento gnóstico que era chamado de ofitas. Eles eram, porque o office é a palavra grega para serpente, cobra, né? Tanto que no português a gente tem o soro antiofídico, Sim. né? Anti-veneno de cobra, isso. antiofídico. Antiofídico. Então, os ofitas, eles eram os que criam dessa forma. Inclusive, os ofitas, eles acreditavam que Cristo era uma reencarnação da serpente do paraíso. Porque no começo ele tentou ajudar os homens, não deu muito certo, porque o Deus deste mundo está sempre atrapalhando, né, que é esse Deus do povo judeu. E aí ele finalmente veio de uma forma diferente, agora como homem, mas é o mesmo Aion do pleroma. Essa mesma divindade que veio do pleroma à Terra para tentar ajudar os homens, entendeu? O marido de Sofia. Exatamente. Que é por isso que foi ele que veio, para tentar resolver o problema que ela causou. Entendeu? Aí o que é que acontece? Na lógica... Eu fiquei tontinho aqui nessa viagem. Eu viajo muito longe. Né? Dá pra fazer um filme, não dá não? De ficção, né? Mas, cara, é por isso que eles criam assim. Aí, olha como é interessante.
A gente estava falando sobre por que Deus tinha que intervir, não era? Sim. De Efésios 2. Agora vai ficar mais claro. Então, os homens nasceram mortos e presos, enganados pelo Deus que os criou. Porque quem criou os homens não foi o Deus verdadeiro, foi esse Deus falso. Só que quando ele estava criando o homem, Sofia, né, acompanhando toda a movimentação, a mãe dele, né, do Deus que criou o homem, querendo resolver, né, constrangida, aí quando Yalda Baoth soprou na narina do homem que ele havia criado, Sofia discretamente fez lá um procedimento que ela compartilhou da sua essência para dentro do homem que foi criado. Não plenamente, mas uma parte dela foi. Essa é o que os gnósticos chamavam de a centelha divina. Então, alguns seres humanos, a partir de Adão, vão ter a sorte de receber essa centelha divina que foi passada por Sofia. Então, essa centelha divina, ela só está dentro dos eleitos. Espirituais. Exatamente, os pneumáticos, os espirituais. Que é isso que os faz ser espirituais ou pneumáticos. Porque eles têm a centelha divina. A natureza de Deus que veio através de Sofia. A essência da divindade, né? A centelha divina. É a semente da eleição. Estes eram os que estavam eleitos. E eles eram eleitos antes de nascer, porque eles estavam no mundo espiritual, né? Como os gnósticos acreditavam, eles criam reencarnação, etc e tal. Mas eles estavam nesse mundo. Quando eles entravam no corpo, se nessa encarnação eles alcançassem a gnose, que era essa revelação de que havia um reino celeste verdadeiro, que eles estavam presos aqui na Matrix, né, através do demiurgo, e que tudo isso aqui era um mundo falso. Quando ele despertasse, aí ele podia subir ao pleroma no dia da morte. Ou seja, o cara criou o próprio meio para se salvar. Se você entender o que eu estou entendendo, você vai ser salvo. Na verdade, é o contrário. Nenhum homem conseguiria se salvar, nem os eleitos, porque eles não sabiam que estavam presos. Não, mas o cara que criou esse raciocínio. Então, eu acho que foi Satanás que criou. Eu acho que não foi nenhuma pessoa. Mas o que é que os gnósticos diziam? Os gnósticos diziam assim: como o homem está preso, morto, e até os eleitos não sabem que são eleitos, porque eles estão sendo controlados pelo demiurgo, o que é que eles precisam? De alguém que venha lá do pleroma, tem que ter um aion, que conheça a verdade, que esteja acima do Deus deste mundo, o demiurgo, o Deus dos hebreus, e ele venha contar pra gente o que é. Quem fez isso? Cristo. O que foi que Cristo veio fazer? Ele veio salvar as ovelhas dele. Quem são? Os pneumáticos, os eleitos. Ele não veio salvar todo mundo. Ele veio pegar aqueles que têm a fagulha divina Soprinho que sai de lá, Sofia. né? Exatamente. Ele veio salvar esses. Ele não veio salvar todo mundo. Então, ele desce. É por isso que eles usam, os gnósticos usavam João capítulo 6, 44, João 8, para dizer que uns era filho do diabo, outro era filho de Deus. Vocês não são dos meus, vocês não vão entender o que eu estou dizendo. É isso que os gnósticos diziam. Porque esse aion, ele veio pegar os que tinham a fagulha divina, a centelha divina de Sofia. Que é depois que vai virar o calvinismo. Isso vai virar o calvinismo. Mas começou assim, nessa interpretação gnóstica. Entendeu? Então, por que tinha que ter uma intervenção para a salvação? Porque ninguém conseguiria saber que estava preso. Então, Deus precisava, primeiro, tocar o coração do cara, né? Falar a verdade e dizer: meu filho, você é meu, acorde. Igual como fizeram com o Nil. Foram pegar o Nil. Sim. Então, você é meu, acorde. Aí ele pegava ele e trazia ele para a luz. Ou seja, é uma salvação compulsória, é irresistível. Não tem essa, é Deus pegando os seus. Não é uma questão pessoal, vem de Deus, não é de vós. Que é assim que eles usavam. A graça é Efésios 2. irresistível. Exatamente. Um dos 5 pontos calvinistas. Que depois se transforma, É. né? Um dos 5 pontos. Exatamente. Depois se transforma na graça irresistível do calvinismo. Mas começa assim, com os gnósticos dizendo isso aí. Que é só por isso que só os eleitos são salvos e que Deus tem que agir, não tem como o homem ser salvo. E nem os eleitos conseguem se salvar porque é uma ação divina, é pela sua soberania. Então tem gente que nasce numa classe que não tem como ser salva, tem outra que nasce em outra classe que vai ser salva nem que não queira, que são os pneumáticos. E é assim que os gnósticos criam. Como é que isso vem parar no cristianismo? Agostinho. Agostinho, antes de se converter, ele foi gnóstico. Por 10 anos. 10 anos ele foi maniqueísta. Ele nasceu no ano 354, se converteu no ano 386 e morreu no ano 430. Ele se converte... Horroroso, né? Hã? Tem um histórico horroroso já, né?
Infelizmente. Se a gente fosse entrar na vida pregressa de Agostinho, que ele também não tinha vergonha de contar no livro Confissões, tinha coisa que a gente não poderia falar aqui, porque certas pessoas não podem ouvir, o YouTube ia derrubar, são palavras que não tem como a gente falar. Coisas que ele fazia, entendeu? De perversão, de todos os tipos que você imaginar. Mas ele se converteu, certo? Se converteu, e aí ele perverteu. ele se converte, né, Depois através da perverte. pregação do padre Ambrósio, porque o Ambrósio, ele era neoplatonista. Pensamentos platonistas estavam vinculados já à ideia de controle absoluto de Deus. O platonismo, o neoplatonismo, eram ideias de microgerenciamento divino das coisas da Terra. Então eles acreditavam nisso. E Ambrósio era um padre neoplatônico que pregou, e Agostinho era neoplatônico enquanto era maniqueísta, porque as coisas se completavam. O gnosticismo casava com as filosofias gregas, inclusive o neoplatonismo. Quando ele viu Ambrósio pregando usando princípios neoplatônicos, ele gostou, se identificou, se converteu, abandonou o maniqueísmo. E logo em seguida ele já começa a combater com seus colegas maniqueus, né? Só que quando ele começa a se radicalizar, eu acho que foi na época de Pelágio, que ele começa a aderir aos pensamentos para tentar se sobrepor na disputa contra Pelágio, né? E aí ele começa a escrever sobre isso e tal, e vai ficando cada vez pior. O que é que ele faz? Cara, eu falo sobre isso nesse meu livro. Agostinho, curiosamente, pega as 3 classes dos gnósticos, as mesmas 3, e ele transforma em teologia cristã. As mesmas. Ele cria uma classe de eleitos que são predestinados à salvação antes de nascer. Na escolha divina, na eternidade passada, essa pessoa já foi selecionada para ser salva. Que é os que o brother Pneumáticos, também chamei. Exatamente, Isso. que é o versículo que eles usam para defender essa ideia. Que os gnósticos faziam basicamente a mesma coisa. Mas Agostinho, ele vai desenvolver toda uma tese, toda um sistema de crença, uma teologia, nos últimos livros da vida dele, tá? Inclusive, quem tiver curiosidade, voltando aí para os livros da patrística, tem um livro de Agostinho, que é um dos últimos, que se chama A Graça, volume 2. São 4 livros dentro desse livro chamado A Graça, volume 2. É o livro a Graça e a Liberdade, a Graça e a Correção, o Dom da Perseverança e a Predestinação dos Santos. São esses 4 livros, se eu não estiver enganado, dentro desse livro de Agostinho, da editora Paulus. Cara, é um absurdo, escandaloso. É bem grosso esse livro. Não é tanto, não. Ele é fino até, comparado aos outros. Não, ele é fino. Não é grosso. Agora, ele é escandaloso. De coisas absurdas que ele fala. Assim, coisa que você fica com nojo, de vontade de vomitar. Quando ele começa a falar, cara, sobre Deus impedir que um recém-nascido seja batizado, porque na cabeça dele, o batismo nas águas salvava a criança e dava para ela o Espírito Santo. E aí, depois que ela estava salva, ela só precisava da confirmação da sua predestinação, recebendo o dom da perseverança, que é um dom que ele inventou no final da vida dele. Então, primeiro a pessoa recebe o dom inicial da fé, na cabeça de Agostinho, né? E depois recebia o dom da perseverança. Então a pessoa o recém-nascido tinha que ser salvo. Mas, como ele acreditava que Deus não queria salvar todo mundo, que Deus predestinava pessoas para o inferno, aí ele dizia que Deus matava o recém-nascido antes que ele pudesse ser batizado, para que ele pudesse ir para o inferno. Porque quem criou o inferno... Volta aí. Agostinho acreditava que a criança ela nasce em pecado. Por quê? Por causa do pecado original. Os pais da igreja criam no conceito de pecado original, não do jeito que Agostinho passou a definir. Eles criam de uma forma diferente, uma propensão ao pecado, uma fragilidade humana depois da queda, a incapacidade de se controlar e de nunca pecar. Então os pais da igreja, antes de Agostinho, falavam de depravação do homem, mas não plena e total, como depois se passou a dizer. Criam no conceito de pecado original, atribuindo a responsabilidade de Adão à devassidão que se apossou da humanidade, mas não da forma que Agostinho dizia. Agostinho dava a entender que o pecado original fazia com que todos os homens fossem pecadores antes de nascer. Ou seja, eles eram pecadores por simplesmente serem descendentes de Adão. Então, ao nascer, você já é pecador, porque você já é culpado do pecado que Adão cometeu. Então, esse era o conceito de Agostinho. Daí, quando a criança nascia, ela já era condenada ao inferno. O que é que a gente faz para salvar a criança? Batiza ela nas águas, porque o batismo salva, na cabeça de Agostinho. Salva e dá o Espírito Santo, tá? É bom lembrar. Aí, como o batismo nas águas salva, então o que é que os ministros da igreja faziam? Corriam para tentar salvar. Às vezes nascia uma criança com uma doença que perigava ela morrer.
uma coisa mortal, e os pais cristãos corriam procurando o bispo da igreja para batizarem a criança, pelo menos para ela ir para o céu. Para não ser os pagãos. Né? Exatamente, porque já que a igreja estava ensinando oficialmente, através de Agostinho, que se uma criança morrer sem o batismo, ela vai para o inferno, cara, quem é o pai que quer ver seu filho no inferno, bicho? Ninguém. Aí os pais corriam para batizar. Aí o que é que Agostinho disse? Agostinho disse que Deus fazia tudo para os pais não conseguirem levar a criança a tempo, para a criança não ser batizada, porque Deus tinha decidido levar aquele bebê para o inferno. E aí? Agostinho diz isso nesse livro, que Deus quis matar a criança antes dela ser batizada, porque ela tinha sido escolhida para ser lançada no inferno. Você já ouviu falar do limbo? Já. Limbus infantum, né? As bordas do inferno, os limites do inferno. Agostinho criou o limbo, justamente para essas crianças, que são escolhidas por Deus, pela sua graça, para queimarem no inferno. Agostinho inventou o limbo e o purgatório, né? Diga-se de passagem. Então, essas loucuras vieram da cabeça de Agostinho, usando o gnosticismo. Agora ele tinha que criar uma teologia cristã, porque ele já tinha defendido esses pensamentos no debate com Pelágio, então ele tinha que dar sentido para essas coisas. Aí ele cria as classes. Os pneumáticos, os destinados a serem salvos, os que são predestinados a ir para o inferno. Inclusive, ele prova isso, mostrando que bebês morrem antes de serem batizadas, que na cabeça dele provava que Deus tinha predestinado ela para o inferno, que era uma prova, né, para ele. Já que a criança morreu antes de ser batizada, prova que Deus não quer salvar ela. Sim. Então, ele criou essas classes. Aí você diz assim, Natan, e o pessoal do meio, os psíquicos, né? Aí diz, e como é que ele fez com isso aí? Cara, pois até para esse grupo, ele criou também uma versão evangélica. Sabe quem são os psíquicos na cabeça de Agostinho, que até hoje prevalece, tá? Até hoje prevalece. Tô entendendo. Os gnósticos diziam assim, os psíquicos eram os que foram salvos porque ouviram a palavra, praticaram a palavra, foram santos, fizeram o que era certo, se esforçaram. Esses são salvos pelas obras, né? E quando eles são salvos, os psíquicos, eles não vão para o céu dos eleitos, porque o céu dos eleitos é o céu de primeira classe, é o pleroma. O céu dos psíquicos é o intermediário, beleza? Não estão predestinados à salvação, mas se forem salvos, vão para o céu de segunda classe. Não estão predestinados à destruição, mas se não forem salvos, são destruídos igual os predestinados a serem destruídos. Beleza. Quem são os psíquicos na cabeça de Agostinho? Todos os santos, salvos e regenerados que não receberam o dom da perseverança. Ou seja, no final da vida, Agostinho inventa 2 dons. O dom inicial da fé, de Efésios 8, e um tal de dom da perseverança, que foi o livro que eu falei, que tem aqueles 4 livros, né? Que tem esse. Um deles é o dom da perseverança. O dom da perseverança só é dado para o eleito. O eleito, ele vai perseverar até o fim. Por quê? Porque ele recebeu a graça do dom da perseverança. Os que são salvos, são salvos. Deus concedeu esperança, fé, amor, filhos regenerados, foram chamados, mas não são escolhidos. Esses salvos, Deus, ele vai esperar eles se desviarem, porque eles vão se desviar com certeza. Deus não deu o dom da perseverança, meu filho. Então como é que ele vai ficar crente até o fim? Ele não vai, porque Deus não o capacitou para perseverar. Então vai chegar um momento que ele vai se desviar. Agostinho diz isso, que Deus espera esse crente salvo, que não tem o dom da perseverança, se desviar para matar ele naquela hora. Porque Deus quer ele no inferno. Ou seja, meu amigo, é ridículo, né? Isso é uma blasfêmia, né? Eu acho que é... Exatamente. Não era dos nossos, né? Por isso Todos tinham ficado. Hebreus 6 também. Exatamente, exatamente. Por isso que eu disse que é vontade de vomitar. Tá? É Eu nojo. acho que não pegou o que o Flávio falou. Qual foi o versículo que você citou, Flávio? Eu lembro o versículo mais antigo. 1 João, né? 1 João, é. Que eles foram embora porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, tinham permanecido. Eles foram embora porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido. E esse versículo que o Flávio citou é o versículo usado para os gnósticos. Ele está falando dos gnósticos ali. Tu acha esse versículo aí, Jefinho, por favor? Para botar aí. Há muitos versículos que os gnósticos se apropriaram, mas a gente encontra também, pois é, versículos que falam deles, né? Como esse aí, por exemplo, e outros mais. Eu acho que 1 Timóteo 6,20 está falando dos gnósticos ali. Quando ele fala sobre a falsa gnose, né? Esses que que dizem que são... Como é? Cuidado com as filosofias do saber, né? 1 João 2,19. Nata, uma 1 João o pergunta quê? também. 2,19. 2,19. Tem um teólogo... Eles saíram do nosso meio, entretanto... Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, se eles se foram para que ficasse... Todavia, eles se foram para que ficassem manifestos
que nenhum deles é dos nossos. E o versículo que eu li antes de tu falar é 1 Timóteo 6,20, que diz: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições da gnose. A palavra grega é gnose, aqui tá, na minha Bíblia está saber. Como falsamente lhe chama. Ou seja, os gnósticos diziam: nós temos o conhecimento secreto, a sabedoria, o conhecimento mais profundo sobre Deus, nós temos a gnose. Então Paulo diz: cuidado com essas coisas aí, desses falatórios inúteis, estão profanando, blasfemando, é contraditório da gnose, como falsamente lhe chamam. Porque gnose era uma coisa boa, era o conhecimento, mas eles estão usando uma palavra boa para falar de uma coisa que é uma blasfêmia. Que, do meu ponto de vista, o texto está falando já dos gnósticos, né? Sim, mas diga aí o que você ia falar. Não teve nenhuma pessoa do tempo de Agostinho que combateu ele com esses ensinamentos? Teve, além de Pelágio, outros também se posicionaram contra Agostinho. O problema, pelo que eu li num livro, não é um livro, é uma revista, é tipo uma revista, mas é publicado em formato de livro. É um periódico, né, americano, chamado Christian Examiner. É tipo o Examinador Cristão. É uma coisa bem tradicional dos Estados Unidos. E numa das edições, que eu coloquei no meu livro aí a referência e tudo, um senhor que era muito... Eu não vou saber dizer o nome dele, mas esse senhor era tipo um especialista em patrística. E ele dizia que o posicionamento dos bispos, principalmente do Oriente, de fala grega, eram contra Agostinho. Só que eles tinham medo de se posicionar, porque Agostinho era muito influente e já estava uma celeuma muito grande por causa desses debates, e eles não concordavam com Agostinho. Inclusive, teve alguns concílios depois desse que condenou Pelágio. Um bem famoso é o Concílio de Orange, do ano de 529. Esse Concílio de Orange, ele, condenou Pelágio. Foi oficialmente condenado as coisas de Pelágio por causa da influência de Agostinho. Mas, nesse concílio foi decidido que aquele que dissesse que Deus predestina uma pessoa para ir para o inferno deve ser amaldiçoada. E quem dizia isso? Agostinho. Já tá direto, né? Ou seja, o próprio concílio que condenou Pelágio por causa da influência de Agostinho, ao mesmo tempo se posicionou contra Agostinho. Entendeu? Então, assim, para tu ter uma ideia, tem uma senhora chamada Ali Bonner, que é uma inglesa, que ela fez um livro, é uma tese de doutorado dela. O nome do livro se chama O Mito do Pelagianismo. O Mito do Pelagianismo. Ela quer dizer que nunca houve pelagianismo como se fosse um movimento iniciado por Pelágio. Como se ele tivesse os seus seguidores sectários que ele tirou da igreja cristã ortodoxa, que seguiam a ele como se fosse o fundador de uma heresia. Ela diz que isso é uma fake news, que é um mito. Não, ela não é a única que eu vi falando isso, outros historiadores também sugerem a mesma coisa, mas essa senhora fala uma coisa que eu não sabia, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Ela diz que a coisa era tão crítica e tão delicada, socialmente falando, que os caras que concordavam com Pelágio, que defendia basicamente a essência da ortodoxia cristã, da imagem de Deus no homem, do livre-arbítrio, etc. e tal, quem concordava tinha medo de escrever textos e livros deixando claro que era o pensamento de Pelágio. E para não sofrerem retaliações por causa da sua carta, para não sofrerem uma CPI da Polícia Federal bater na sua casa para saber quem escreveu, eles assinavam com o nome de Agostinho ou de Jerônimo, que era um dos partidários de Agostinho. Então eles assinavam com o nome de outra pessoa para que aquilo ali circulasse livremente sem ser taxado como herético. Nem para queimar e nem para ir atrás do autor para não ser a pessoa queimada também. Ou seja, cartas eram contrabandeadas defendendo a ortodoxia que agora tinha virado heresia. Ou seja, é como você está num país que os valores se inverteram. Brasil. Exatamente, que os valores se inverteram. Se você disser uma coisa que é certa e é verdadeira, você pode ir preso porque você está falando a verdade. Segundo o que eu estou entendendo, era assim que acontecia naquela época de Agostinho. Então o povo tinha receio de se posicionar. Nos concílios eles falavam e tudo. O próprio concílio de Orange, que é historicamente conhecido, o próprio Gonzales, né, aquele Justo Gonzales, que é um historiador bem renomado, ele fala sobre isso, ele relata que o concílio de Orange do ano de 529 disse que quem concordasse com as teorias de predestinação para o inferno que Agostinho criou tinha que ser amaldiçoado, porque era uma coisa que não era de Deus. Ou seja... Mas, cara, são muitas camadas, né? Muitas camadas. A origem do cancelamento da lacração, né? De hoje em dia, né? Sistema depois, né? A mesma coisa. Então, cara, os psíquicos eram os salvos não predestinados, que recebiam uma graça temporária,
mas que no momento certo eles iam se desviar e aí era quando Deus ia matar eles. Porque eles estavam predestinados ao inferno, porque não receberam esses 2 dons que Agostinho inventou. O dom inicial da fé e o dom da perseverança. Só quem tem esses 2 é eleito. Quem não tem é chamado, é salvo, é regenerado, mas não é eleito. Quem não é eleito não é predestinado e vai parar no inferno. Com certeza quem criou essa ideia se colocou dentro, né? Quem criou a ideia? Quem criou totalmente, lógico. Verdade. É uma coisa que eu digo assim pro pessoal, que quando a gente está discutindo sobre esse assunto, eu digo, cara, o que é interessante é que essa ideia de você ser salvo por predestinação, a pessoa só crê nisso aí quando ela se salva. Quando ela está no mundão, como a vida pregressa de Agostinho, tá lá todo lascado, fazendo tudo, ninguém acredita nisso. Que eu estou predestinado para o inferno. Estou predestinado para o inferno. Não acredita. Aí depois que ele passa a fazer parte do seleto grupo VIP de Jeová, aí ele diz, não, eu fui escolhido. E o restante não. Ele consegue se satisfazer com essa ideia de que o outro não foi escolhido e pronto, porque Deus não quis e pronto. E os males... Extremamente terrível na minha cabeça. Exatamente. Imagina você chegar para uma criança, chega para uma criança, a filha dele, chega para os filhos dele e diz assim, não, vocês vão ser salvos. Porque Deus quis. Só que Deus não quis salvar nem seu pai nem sua mãe. Exatamente. O que é que vai ficar na cabeça desses 2? Agostinho, inclusive, usa frases... Não quero esse Deus, não. Exatamente. Agostinho usa frases exatamente iguais a essa que você falou aí. Que ele diz que Deus salva filhos de pais mundanos que ele não quer no seu reino e ele manda filhos de pais cristãos para o inferno que os pais estão no reino dele. Ou seja, ele mostra os 2 lados, que Deus arbitrariamente decide que bebês vão para o inferno mesmo que os pais sejam salvos e filhos de pais mundanos vão para o céu mesmo que os pais vão para o inferno. Um negócio assim, cara... Aí eu tive minha filha, aí Deus não quis, eu mando ela para o inferno, e tu fica aí querendo em mim, viu? Uma loucura, né? Não tem como não, cara. Já sei que para isso aí eles usam aquele texto, né? Que serão 2 em uma casa, um será levado, outro será deixado, tipo isso. Não sei, cara, se eles usam essa passagem não, sabe? Eu acho que não. Porque todo mundo sabe que ali é uma questão mais escatológica, né? Sim, sim. Eu acho que eles não usariam Vamos isso. falar nisso? Mas fala sobre salvação, né? Mas fala sobre salvação, né? Também, nesse ponto. Tem a ver também. Salvação. Eu não sei se os calvinistas... Eu nunca vi, tá? Assim, nos debates que eu já assisti, eu nunca vi um calvinista usar isso aí para falar de salvação, não. Eu nunca vi, né? Mas tem lógica, né? Podia usar também, achando que é uma arbitrariedade. Querendo, né? Já que usa o Mundo Encantado de Bob, aquela viagem todinha que Nathan falou aqui, sobre aquele céu, aquele Deus, não sei o que e tal. É quase um Dragon Ball Z aí, a viagem. Quase vai pro mundo daquele do verde, né? Cara, é um negócio muito esquisito, né? Um negócio muito doido. Aí tem eu acho que toda a chave do eu tava rindo aqui porque Nathan falava em pneumático, né? Eu tava dizendo, tem o pneumático, tem o eletrônico e tem o mecânico, né? São 3 classes. Como é que é, Renato? O calvinista tudo se liga na parte que ele diz que o homem, ele nasce pecador, né? Quando tem tudo a ver com isso. Quando ele diz isso, pronto, ele já tá fechando todo o ensinamento dele. Que inclusive é o pensamento considerado ortodoxo. Isso. Tanto o arminiano, exatamente, como o calvinista concorda com isso. Mas agora a gente sabe por quê, né? Entendeu? Por quê? Porque a reforma protestante foi um reavivamento das teologias tardias de Agostinho, que passou a defender essa ideia. Então, se todas as igrejas devem à reforma, né, e todas as teologias devem à reforma, é óbvio que as ideias de Agostinho vão ser transferidas para essas igrejas, que é justamente por isso que se pensa assim. Mas quando você vai fazer a comparação com os pais da igreja, antes de Agostinho, aí você diz, cara, então por que nenhum desses aqui escreveu do mesmo jeito? Ninguém falou isso. Ninguém. Aí você diz, tem alguma coisa errada. É só Irineu, né? Oi? Era só Irineu já... Já seria suficiente. Cara, infelizmente, o livro de Irineu, ele é um pouco difícil de entender. Porque
E pelo menos eu senti essa dificuldade. O começo do livro, ele fala de coisas como se a gente já soubesse do que ele está falando. Porque era uma coisa tão divulgada, tão conhecida, tão popular. Aí ele vai tratando de termos que se não houver uma explicação, você não entende, você fica voando. Aí, o que é que eu fiz? Como eu estava estudando para escrever esse livro, eu não li só Irineu, eu li muita coisa, em inglês, português, assisti vídeo, horas e horas e horas e horas de pesquisa. Quando eu fiz isso e eu voltei para ler Irineu, eu disse, agora eu estou entendendo. Porque ele ficava falando uns termos que eu não sabia o que era. Aí quando eu li, eu disse, cara, então é isso que Irineu está querendo dizer. Eu só fui entender Irineu depois que eu entendi um pouco melhor o que era o gnosticismo. Então eu acho que isso aí é uma desvantagem em relação ao livro de Irineu. Tem partes muito boas, claro, eu fiz uma seleção de vários textos de Irineu, né, para poder mostrar, mas se o cara tiver um pouquinho de perseverança, estudar um pouquinho, vale muito a pena, porque tem textos e textos ali dentro do livro de Irineu, que é um livro que tem muita coisa, né, mas eu acho que quando você começa, você abre na página 1, você pensa assim, puxa, eu vou entender agora, mas você vai se frustrar, porque ele não vem colocando os fundamentos, os princípios, dando cada palavrinha, no final não tem um glossário das palavras que ele usa para você pesquisar para entender o que Fica cansativo, entendeu? né? Muito cansativo. ChatGPT ajuda muito. Exatamente. Aí o cara tem que parar e ir lá numa inteligência artificial e perguntar o que é isso? O que significa, né? Exatamente, Mas um livro diferente desse é o de Orígenes. O de Orígenes ele já fala mais com o povão de forma direta. E também é interessante porque, diferentemente de Irineu, Orígenes vai debater a interpretação gnóstica de Romanos 9, que Irineu não faz. Irineu pega um pedaço de Romanos 9, muito pequenininho, pelo menos até onde eu li, eu não li todo o livro de Irineu de uma ponta a outra, mas eu li bastante. Qual o nome do livro de Orígenes? O volume 30, da Patrística. Sim, tá aqui. É Patrística, Orígenes, volume 30, né? Aí, o Orígenes, ele fala todos os versículos, sabe aquele miolo ali, que vai mais ou menos do versículo, não sei se é 17, até o 20 e tanto, todas as coisas. A questão do nascimento de Jacó e Esaú, a questão do endurecimento do coração de Faraó, a questão dos vasos para a honra e para a desonra. Ele fala de tudo. E ele ainda vai mais. Ele fala de Filipenses 2,13, que o querer e o pensar vem de Deus, aquela coisa que os calvinistas também usam, que na verdade era uma interpretação gnóstica, né? E Irineu, Orígenes, ele também menciona isso aí, ele discute, mostra que não é essa a interpretação correta. O Orígenes acaba sendo mais abrangente do que Irineu. Embora Irineu ele tenha feito um trabalho assim especialista, porque ele vai tentar mostrar a doutrina gnóstica da forma mais fidedigna que ele pode. Ele mostra a metodologia, né, e tal, os pensamentos, as mitologias, a criação do mundo, essa história toda. Então é uma história muito grande, muito ampla, que você acaba se perdendo completa, um pouco. Né? Bem completa. Mas por isso é que fica difícil pra gente entender. Natan. E como os gnósticos pensavam diferente, eles não tinham uma linha coesa, cada grupo gnóstico diferia numa coisinha ou noutra, aí ele queria mostrar o que ele sabia sobre todos os grupos. Aí acaba se tornando um pouco cansativo. Tudo isso e mais um pouco está aqui nesse livro? No livro, As Origens Gnósticas do Calvinismo. Ele acabou ficando com 224 páginas, 232 páginas. Esse aí tem 84. É porque aí eu estava corrigindo, eu trouxe só para mostrar o tamanho que vai ser o livro. Vai ser, né? Mas ele ficou. Sim, aqui não está completo, 232. Né? Não, completo está aqui, ó. O completo mesmo ele está aqui. Então esse livrinho vai ser bem grossão, né? Cara, ele vai ser mais ou menos nessa grossura aí. Desse tamanho. Sim. Certo? Sim. Que é a mesma coisa, né? Oi? É a mesma coisa. A página vai ser essa aqui. Exatamente, diminuída, exatamente. A letra, né? 232 sim. páginas, né? De fato. Vai ser isso aqui, ó. E esse livro aí é engraçado, ó, porque eu comecei a escrever esse aqui, A Louca Interpretação Calvinista de Romanos 9. Eu comecei a escrever esse. Eu lembro, eu vi um vídeo teu com esse. Aí eu parei. Aí eu ia escrever um texto sobre João 6. Aquela passagem, ninguém vem a mim, porque eu queria mostrar o que Jesus estava dizendo, que é diferente da interpretação calvinista. Quando eu comecei a escrever isso, aí eu fui descobrir que quem criou essa interpretação calvinista foram os gnósticos, na minha pesquisa. Aí eu disse, cara, eu não acredito. Aí comecei a mergulhar, fiquei tão empolgado, tão interessado no assunto, que eu escrevi esse livro. Que saiu esse livro. Exatamente. Por causa disso. De um evangelho de João 6,44. Então, esse daqui, Romanos Aí, 9 está aqui. No caso, podemos dizer que é um outro evangelho. Exatamente. O evangelho gnóstico. Por isso que tem vários apócrifos, né?
Interessante, né? Exatamente. Muitos são gnósticos. Aí o que acontece? Não, Esse aqui saiu primeiro, esse aqui foi começado primeiro, mas esse saiu primeiro, mas depois desse eu vou emendar na sequência esse aqui. Eu vou continuar, vou concluir e vou publicar. Vou publicar esses dois na sequência. Esse é o primeiro livro nessa questão de predestinismo e tal que eu escrevo, né? E esse vai ser o segundo. Porque esse seria o primeiro, mas agora não é mais. Esse aqui já está quase na gráfica. Eu estou só esperando minha revisora terminar. Já estou com a capa, estou com tudo. Vou mandar já tem o orçamento, tô prontinho. Viu? E vai estar lá no site, né? Vai. Na verdade, hoje o pessoal pode acessar, se digitar o seguinte, livro.natanrufino.com.br. Se digitar isso aí, livro.natanrufino.com.br, aí vai abrir um hot site, né? É tipo a página dedicada a esse livro. Tem todos os meus livros lá, mas ela é toda voltada para esse. Tem cinco vídeos eu falando de cada ponto do livro, tem textos falando do conteúdo do livro e tal. É bem interessante. É só sobre o conteúdo do livro essa página. Tá? PDF não. PDF não. E eu não faço mais livros digitais, nem eu fazia para o Kindle, né, antigamente. Tem alguns livros meus que estão para o Kindle. Mas eu me desanimei, porque a pirataria é muito grande no meio evangélico. Só perde para pornografia, né? Então eu parei de fazer isso. Tanto eu não consumo mais pirataria, estou tentando, né, viver uma vida pura 100%. É muito difícil, porque como programador de computador, desde 1990, o cara se acostuma a roubar o que é dos outros, né, propriedade intelectual, infelizmente. A gente tinha até um blog que era de graça, é mais gostoso falar. Cara, é ridículo você dizer isso, né? Mas é uma vergonha mesmo. Mas é verdade, a gente já passou por isso, né? E a gente vai tentando melhorar. Então, eu me desanimei e parei de fazer livros digitais. Porque se você lança hoje um livro no Kindle, hoje, segundos depois, você já vai e quebra o código, já pode piratear e passar pra galera. E o livro físico não impede as pessoas de piratearem. Tem grupos por aí, né? Só dificulta, né? Que o pessoal pega livros de 1000 páginas, 50 pessoas, cada um dá R$1, compra o livro caro, dá para uma pessoa que vai escanear, esse cara fica sendo o dono do livro, mas ele vai ter o trabalho de escanear, transformar em OCR, digitalizar o texto e depois compartilha o fruto do roubo com todo mundo. Cara, tem muitas e muitas equipes que fazem isso, sabe? Ou seja, nem o livro físico impede a pessoa de piratear, não impede. Mas assim, Às vezes é bom apenas uma dificuldade a mais. divulgado, né? Hã? Às vezes é bom que é divulgado. A pirataria, né? No Brasil, não, né? Só se for na França, né? Isso aí. O quê? A pirataria? Sim. O quê? Não tô entendendo. Aquele cara que falava isso, né? No Brasil, não, só se for na França. Essa questão da pirataria, né? Que é horrível. Mas, cara, é uma questão cultural que a gente tem que aprender a vencer, né? É difícil. A gente não sente porque normalmente nós somos aqueles que roubam e não aqueles que são roubados, né? É por isso que a gente acha que não tem nenhum problema. É, verdade. Mas é isso. Obrigado pelo convite, foi muito bom, viu, gente? É isso aí, foi bom demais. Vocês querem falar alguma coisa? Tem alguma consideração? Renato, Mas Márcio? consideração é que, assim, eu acho que quem gosta, né? Quem tá querendo aprender sobre esse assunto, eu acho que Natan extraiu aí desde a raiz, né? Do princípio da coisa, tá tudo aí. Então, a gente trouxe Natan aqui. Natan é querido amigo aí de muito tempo. E a intenção realmente era expor aí o que tem no livro, né? Para que o pessoal conhecesse e tá aí, desde a raiz. Acho que é um trabalho maravilhoso, Natan, parabéns. Fantástico. A gente com certeza vai adquirir para estudar, né, Renatinho? Você também gosta muito desse assunto. Assim, e eu acho que em língua portuguesa é o primeiro livro sobre esse assunto, né? É possível. Tão profundo É. assim, sim, com certeza. Sério? Nada, Eu eu acho que sempre- vai ser o primeiro. Eu sempre que estou lendo sobre isso, sempre estou pesquisando, nunca achei. Nunca achei também, então, não. assim, eu acho que pode ser. Pode ser, Eu acho que é o primeiro Próximo livro. sobre Pelágio. Próximo sobre Pelágio, quem sabe? Quem sabe? Eu Ou já seja, tenho uma material para obra muito pesquisar. né? importante, né? Porque para ser Isso. a primeira em português, assim, algo Sim, fabuloso. sim. Tem gente aí já dizendo que quer me ajudar, de canal grande, que quer divulgar, entendeu? Que diz que vai publicar, vai mostrar o livro, vai incentivar o pessoal a comprar. E eu acho muito bom, porque, cara... Mas a gente mostrou primeiro. É uma Mas pesquisa... Quando os camaradas calvinistas, os pastores, os seus... ficar sabendo desse livro, vai ser um impacto muito grande. Vai. Muito grande para eles. Vai ser o Pelágio o Pelágio da atualidade. Pela atualidade. Não tem como você contraditar um fato histórico. Não tem como. O que é que se faz? Pela experiência que a gente tem visto, eles narram a história de forma diferente. É uma narrativa, né? É como se fosse uma tentativa de reescrever a história. É possível. Então, o que vai acontecer?
Porque se o cara é crente, ele tem consciência. E como crente que tem consciência, ele não vai fazer uma coisa errada sabendo que está fazendo uma coisa errada. Mas, de repente, pode acontecer de alguém encontrar um caminho, de dar uma narrativa diferente e dizer que as coisas não são assim. Mas, cara, como é que você vai pegar livros de Orígenes, livros de Irineu, que foram escritos no primeiro, no segundo, no terceiro, séculos, combatendo o gnóstico, falando contra o que os calvinistas falam, cara, e dizer que não foi de lá que saiu? Como eles vão dizer que não é? Entendeu? Esse é o problema. Então eles têm um problema para resolver, né? É um impacto muito grande. Se jogar aqui nos grupos, estou dizendo, meu amigo, vai ser... Vai lançar o título e o link já vou colocar, né? Não, joga o vídeo, entendeu? Sim. Porque a explicação, já tem alguma explicação maior do que essa? Tenho alguns trechinhos, né? Eu fiz umas lives, aí me perguntaram, aí eu falei sobre o conflito entre Pelágio e Agostinho, já falei um pouquinho sobre os gnósticos em algumas lives, trechos que eu fui respondendo, tirando e postando, né? Mas nem Mas até uma agora. pregação, assim, eu acho que eu ainda não fiz. Eu ainda não fiz nenhuma igreja, nenhum lugar. Eu tenho pregações de Romanos 9, tenho pregações contando a história de Agostinho, que foi uma pregação para obreiros lá em Bauru. São 2 horas. Eu não entro na questão profunda dos gnósticos, mas eu tratei um pouco. Então, assim, não tem muita coisa ainda. Os últimos vídeos eu comecei a falar mais, né? Porque eu estava escrevendo, o pessoal estava perguntando, aí, e aí, o livro, e não sei o quê. Aí eu fui falando, né? Mas ainda não tem muita coisa, não. Eu vou jogar num grupo, aí você vai ver. Então, os caras pegar fogo. Essa exposição toda que você fez aqui, que eu achei muito conteúdo, foi a primeira vez aqui. Essa quantidade de conteúdo. Acredito que sim. E a gente nem aprofundou, a gente nem leu para confirmar as palavras de Agostinho, as palavras dos gnósticos, né? Sim. A gente só está jogando aqui ao vento, dizendo que existe. Né? O pessoal vai ter que fazer a pesquisa, vai ter que ler os livros ou comprar esse livro e ver depois. Mas é profundo, cara. É um negócio muito, muito profundo. Se você conferir, abre aí o capítulo 5. Eu tenho que encerrar, né? Porque já está na hora. Abre aí no capítulo 5. Olha aí no índice. Pronto, precisa nem abrir lá não. Como é que é aí o capítulo 5? Como é o nome? O livre-arbítrio cristão versus o determinismo gnóstico. Aí tem um bocado de nome, de bocado de gente, né? Leia aí, Robson. Agostinho contra os pais da igreja. Clemente de Roma. José, apelidado Barnabé, Inácio de Antioquia, Justino Marte, Tassiano, Ireneu de Lyon, vai lendo. Tertuliano. Certo. Ixi, ainda tem um monte aqui. Vai lá. Clemente de Alexandria, Hipólito de Roma, o Evangelho de João e os Gnósticos, voltando a Hipólito de Roma, Orígenes, Arquilau, Novaciano, Lactâncio, Eusébio de Cesareia, Alexandre de Alexandria, Metódio de Olimpos, Efraim, o Sírio, aí depois vem a conclusão. Pronto. Todos esses aí, todos, desde o 1º século até a época de Agostinho, 373. Eu gostei do último aqui do capítulo 6, que Agostinho bagunçou tudo. Todos esses pais da igreja, todos, eu pesquisei, procurei, encontrei textos em inglês, online, etc. Traduzi, tem coisa que não tem em português, que eu traduzi do inglês para o português. Alguém traduziu do grego para o inglês, eu peguei do inglês para o português, né? E coloquei para provar todas as afirmações deles sobre o livre-arbítrio, sobre a imagem de Deus no homem, contra a ideia de predestinação gnóstica. Todos eles se posicionaram contra as ideias gnósticas. Ou seja, isso aí é até Agostinho, até o ano que Agostinho começou a pregar. Se nenhum desses falou a mesma coisa que Agostinho falou, isso, só o que tem aí, cara, vocês vão ficar impressionados com só essa coletânea já pagava o livro. Porque isso aí é um material riquíssimo. Só sentar e ler o que esses caras falaram, já pagou o livro. Porque você diz, não tem como acreditar do jeito que os calvinistas dizem hoje, que foi como Agostinho idealizou, se os pais da igreja falavam isso. Só isso aí, cara, é riquíssimo. Reescrever a doutrina, né? Reescrever a história com a doutrina. E você vai ver que é isso mesmo quando você lê página por... É grande, é o maior capítulo do livro. Reescrever a doutrina. Exatamente. Não, eu tô falando porque ele tá sem microfone. Tá pegando, eu acho que tá pegando ele ali, com certeza. Então, é isso mesmo. Eles reescreveram a doutrina a partir de Agostinho, e a gente tem certeza porque a gente vai ler texto por texto, pai por pai, antes dele. E pro calvinismo ele tá certo. Só ele tá certo. Sim. Infelizmente, sim. Só ele tá certo. Isso a treta todinha. Então agora, meu amigo, chupa essa manga, né? E a pergunta que não quer calar, Natan, quando sai o livro?
Olha, no dia... Hoje dia 10. Que dia é hoje do mês? 10. 10. No dia... A minha revisora disse que hoje ela termina o livro. Hoje Hoje à é noite. 10. Ela vai me mandar, eu vou pegar o texto dela, vou repassar para o programa de diagramação. Estando pronto, amanhã é o quê? É sábado? Amanhã é sábado. Pronto, segunda-feira eu mando para a gráfica. Aí, 15 dias depois, ele sai. Então lá pro Ou começo, seja, lá pro fevereiro. É, provável, 10, 15 dias depois aí. Tá para Em sair. inglês também, best-seller, né? Seria, né? Seria ótimo. Agora, em inglês, a gente tem no final materiais de equivalentes. Final de janeiro. O livro de Ken Wilson, que eu falei, que inclusive tu encontra em português no site da Amazon, tu encontra em português. É uma tradução ruim, que é a que o Flávio Martinez está lendo, tá? Uhum. Eu falei para ele isso, mas se você não tem outro, vai ler esse mesmo, né, cara? Eu encontrei alguns erros lá, infelizmente, assim, comprometedores, mas é melhor do que não ter nada. Mas esse livro do Ken Wilson No caso é PDF. top. Não, sabe o aplicativo Kindle? Sei, Pronto, no você Kindle. cadastra no Kindle, compra ele, baratinho, é bem baratinho mesmo. Você compra ele lá e você lê em todos os seus dispositivos, celular, tablet, o que for. Tá? Mas assim, em inglês já temos obras equivalentes, que não são do jeito que eu fiz, mas tocam no assunto, né? Inclusive o próprio Ken Wilson, ele diz que a doutrina calvinista veio de Agostinho, que foi influenciado pelos gnósticos. Ele tem a mesma lógica de A raciocínio. origem é clara. É a mesma. Era agnóstico, cara. Exatamente, Não tem um exatamente. pensar diferente. Exatamente. E quando você conhece o que é o gnosticismo, você diz, cara, ele virou crente, mas ele tá falando a mesma coisa de antes. Ele tem um tempo Sem de saber. lucidez, depois vai ver o gnosticismo de novo. A sorte dos calvinistas é porque ninguém nunca estudou o gnosticismo. Não é? Ninguém nunca estudou o gnosticismo. A gente nunca... Eu digo por mim, tá, cara? Eu leio muito. Eu gosto de ler. Eu nunca li nada. Eu só fui ler agora pra fazer esse livro. Eu não sabia o que o gnóstico acreditava. Eu sabia Também assim, não, nunca eu nem sei imaginei, que eles não. acreditavam que o Cristo veio sobre Jesus, ou que o corpo de Jesus era aparente, eles criam num Deus diferente do Antigo Testamento, etc e tal, ponto. Não sabia de mais nada. Mas se Agostinho começou no gnosticismo, a resposta estava ali o tempo todo. É verdade. A origem era É lá. Era gnóstico. Exatamente. Exatamente. Então é isso. Flávio, quer falar alguma coisa? Não, tudo certo. Tudo certinho? Amém. Então, Márcio, gente, fantástico, bom demais. Glória Peraí, a calma aí, Deus. eu quero. Quer? Fala aí. Lembrando só, Jesus volta antes da grande Você tem que aproveitar na vida pra falar isso, né? Vamos marcar outro, né? Pra eu vir aí pra gente falar sobre isso. É, cara. Eu acho Bora, que. bora. é, Bora eu acho- marcar. Ó, eu vou me esforçar muito pra dar certo, tá? É porque assim, eu só tenho umas coisinhas pra concluir. Eu tenho um compromisso domingo. Aquele pastor lá que eu falei pro Flávio. Ah, tu tava também, né? Ele confirmou o convite pra eu vou pregar domingo. Não. É. Aí vou Tá pregar. feliz, Graças a Deus, graças a Deus. Mas assim, não sei nem quando é a primeira vez Mas que eu quando vou. sair de né, lá, você você sabe. já se encontra com a gente, né? Domingo? Sim. Na hora, tranquilo. Pronto. Aí outra coisa, então eu só tenho esse compromisso, tinha isso aqui hoje e eu acho que eu não tenho mais nada. Só estou esperando o negócio chegar. Então a gente pode combinar antes que chegue a minha peça lá pra gente poder marcar. No meio da Pronto. semana dá certo? Dá, a gente dá um jeito. a gente Top, dá. então vai dar vai, certo, vai. vai dar certo. A gente vai aproveitar o máximo aqui, né? Tá. Se tivesse um lugarzinho pra eu dormir aqui em Natal era melhor ainda, que eu nem voltava. Aqui não. Eu, minha mulher e meu filho, né? Tenta afastar a mesa. Amém. Vamos Gente, lá, gente. Gente, vamos lá. Nata tem horário. Quero Foi jantar bom. ainda, cara. Não sei nem se vai dar certo. Vai. Morrendo de fome. Foi bom demais. Vocês viram o espetáculo que foi. Adquira o livro e seja abençoado. E valeu. Grande abraço. Obrigado, Natan, por estar aqui, por Amém. estar aqui com a gente. Então é isso. Valeu. Show. Gente. Abração.